né? Fez jornalismo, opa, fez jornalismo na PUC. Então, assim, a gente está em casa. Acho que a ideia, vou deixar as meninas verem aí quem, né, das duas querem começar, só pelo, né, privilegiando as meninas, depois o André fala. E a ideia é que eles contem um pouco da trajetória nos 15 minutos. Depois eu volto e faço uma provocação, mas já estou contando, que é um pouco como que eles montaram os portfólios. Daí, viu, Laís, Grazi, André, se vocês quiserem mostrar alguma tela, compartilhar o blog de vocês, como que a gente organiza, né, um Instagram, um LinkedIn, já que hoje a gente precisa ser, hoje não, né, já faz um tempo, mídia da gente mesmo, porque os veículos fecham, as redações encerram, e a gente não carrega mais, né? Ah, eu sou da Globo, eu sou da Folha. Você tem que, né, ser você mesmo, senão o veículo acaba e você, né, não consegue continuar. Então, e é uma trajetória, não é fácil, né? A gente com a ética, com a responsabilidade, o que postar, como construir também, né, a Laís que cobre aí conflito armado, né? Como que a gente constrói os nossos perfis, né? Como que a gente cuida do Instagram ou cuida né, do LinkedIn, ou como que a gente faz um blog, né, Laís, assim, para as pessoas acharem a gente, ver que eu falo isso muito para os alunos, vocês têm um Medium, né? Vocês têm uma página, vocês têm um WordPress, a gente tem uma agência de notícia, eu falo, vocês assinam, na hora que assinar, coloca o seu Twitter, coloca, porque, né, se a gente não cuidar do próprio, sobre, né, do nome que a gente assina, do visual que a gente, o que a gente cobre, é muito difícil, né, nesse mar, alguém te achar, né, espontaneamente, então a gente tem que batalhar muito. Então, eu estou super feliz da gente estar aqui, agradeço de coração os três. E aí as meninas fizeram um paro ímpar aí, quem quer começar? Quer começar, Grazi? Então, assim, a Pode gente vai começar, deixar... Laís. a Acho que a gente vai Laís deixar... levantou a mãozinha. Não, ela falou que você podia começar, tá bom. Vamos deixar, eu acho que... Deixa eu ver se a Malu consegue. Quer deixar só a Grazi na tela, Malu? Acho que pode ser. Vocês conseguem? Pode Quem tá ser, vou mexendo? colocar. Eu coloquei vocês dois, estão com PIN na tela. Ah, olha, tá bom. Eu vou fechar o Vocês meu áudio todos, para não atrapalhar, que aí acho que mas cada um que estiver falando, fica ele aparecendo, acho que fica mais legal. vocês E aí, estão todos na tela, salvos aqui na frente. Super quero destaque. dar boa tarde para o Júlio, para a Gabriela, né? Para todo mundo que está com a gente. Júlio tem feito um trabalho incrível nas mesas, parabéns, Júlio. Tá muito bom. Então, Grazi, está contigo, conta um pouco aí. Lembra do seu tempo, né, de escola e Nossa. como que você fez? O André vai pensando também, como que eu faço para dar conta dos boletos até hoje, né? Como que a gente Pois é. vai? É isso. Tanta coisa mudou. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Polly, obrigada pelo convite. Pessoal da PUC, obrigada por estarem aqui, para a gente conversar hoje, que eu acho que o mais importante de tudo é essa troca de experiências que faz com que a gente cresça sempre, né? Bom, eu sou a Graziela Salomão. Eu sou de um tempo de formado, bastante aqui, dos dois convidados. Acho que se eu bobear, eu sou aqui, tá mais tempo formada. Então, eu sou do tempo em que o jornalismo online era com aquele computadorzão grandão e chegava lá, ninguém achava que você era jornalista porque você trabalhava com internet, né? Eu me formei na Casper, 2002, 2003. Fui trabalhar diretamente na Editora Globo, fui estagiária da época e já fui direto para o site, né? Então, naquele momento em que estava uma confusão de jornalismo online, ou não é, o que vai fazer, está concorrendo com o impresso, não está, o pessoal do impresso te olhava meio com uma carinha, o que você está fazendo aqui, menina? Mas para mim foi o grande determinante da minha carreira foi ter ido para o jornalismo online, porque me fez perceber que tudo aquilo que eles mostravam ali na faculdade, você tem que ir só para uma redação, nos grandes veículos, aquilo ia ser desconstruído em algum momento e eu precisaria estar ligada do que eu ia fazer na minha carreira, porque não era aquilo que o futuro esperava ali para a área, né? Então,
foi muito importante para mim nesse sentido. Eu fui estagiária do site da época, eu acho que eu estava na faculdade ainda, depois me formei, continuei lá, fui repórter, editora do site. Ele passou por uma grande transformação em que os diretores entenderam que o site era um veículo fundamental para a revista continuar existindo. Aí, depois disso, naquele momento eu já estava tentando descobrir qual que era o caminho de jornalismo que eu queria fazer, né? Porque a gente acaba sendo muito generalista na faculdade de jornalismo, mas as nossas experiências e os nossos gostos precisam ser ali um pouco moldados. Então, eu já estava começando a pensar em fazer uma pós-graduação, mas tinham as revistas femininas lá que sempre me chamaram muita atenção. Eu sempre quis trabalhar numa revista feminina. E aí surgiu uma oportunidade de fazer uma troca, de eu sair da época e cuidar do pool de revistas femininas da Editora Globo. Então, aí eu fui para a Criative Crescer nesse momento. Ainda não existiam redações específicas, só na época tinha, nas outras revistas não. Aí eu fui cuidar desses sites e fazer a transformação para o digital desses sites, porque a única coisa que eles faziam ainda era reproduzir a revista impressa ali, mas estavam tentando começar a conversar com esse leitor que já tinha uma presença na internet. E nesse momento surgiu o Facebook e essa ideia de comunidade, então a gente foi colocando isso lá dentro dos sites. Fiquei na Editora Globo até 2010 e decidi fazer uma pós-graduação, foi aí que eu fiz a pós-graduação com a Poli, que foi minha orientadora, e eu já peguei essa coisa de rede social e fui fazer minha pós em redes sociais e cultura. Só que aí, quando eu saí da Globo em 2010, eu pensei, e agora, né? Quem eu sou? Porque a gente tinha muito a ideia de que a gente era o veículo que a gente trabalhava. Então, essa coisa de estimular você a ser um jornalista independente, naquele momento ainda não estava forte, não existia. Saí e pensei, puxa, vou ter que freelar. Como que faz para fazer isso? Ninguém me ensinou como faz para ser um freela. O que eu faço? Não tem uma rede de contato, tem uma rede de contato que está dentro das revistas. E eu não podia freelar para a Editora Globo naquele momento. Porque a Globo tinha uma política lá de pelo menos 6 meses você não participar de nenhuma publicação, depois que você saísse. Aí eu falei, bom, não sei, e agora? Comecei a pegava os expedientes de todas as revistas, olhava os nomes lá, falava, bom, vou conversar com essa pessoa, fiz um caderninho e saí disparando e-mail, e participando de eventos fora. Então, como eu já tinha alguns contatos de assessorias e de outros jornalistas, eu comecei a me enfiar em eventos fora e fui para a rua e tentar cartãozinho e café. E aí, nesse meio tempo, surgiram algumas oportunidades muito legais de cobrir férias em alguns outros veículos. Eu fui parar no G1 e nos sites da Editora Globo, da TV Globo. Então, foi uma experiência muito interessante, porque aí era outro mundo, né? Era o mundo ali da cobertura diária hardcore mesmo, de cobrir cidades, de cobrir coisas que eu não tinha passado tanto ali pela época da editora. Foi uma experiência incrível, mas tudo naquela construção, né? De eu não conheço ninguém, sou freela e vou sair tentando construir relações e fazer meu nome e construir um caderninho de fontes totalmente novo. Passei na TV um tempinho, até que surgiu uma oportunidade de eu voltar para a Editora Globo, aí no site da revista Marie Claire. Então, minha experiência sempre acabou sendo muito mais para online e algumas coisas para impresso. Voltei para o site da Marie Claire, porque eles estavam com um momento de grande reformulação do site. O site já era o maior de revistas femininas do Brasil e a gente tinha que construir aquilo. Isso era 2012. E a gente tinha que reconstruir aquele site, garantir que ele ia ter uma vida própria, totalmente independente da revista, com coluna, com cobertura online, com as redes sociais, que já ganhava uma força ainda maior, né? Então, já tinha o Instagram, já estava começando ali a patinar. Aí eu fiquei na Marie Claire durante 4 anos e eu decidi sair, porque essa coisa de você ser freela, de você ser independente aqui fora, é uma coisa que é muito apaixonante também. Os veículos, eles te dão uma segurança, mas essa vida fora, toda a liberdade que você pode construir é muito legal também. E aí, em 2014, eu decidi sair da Marie Claire e abrir uma produtora de conteúdo com mais 2 jornalistas. E aí, sim, era uma produtora de conteúdo que faria conteúdos voltados para mulher exclusivamente com o viés feminista.
Então, era um momento que a gente tinha o feminismo aqui no Brasil, de novo, né? Essa terceira onda, esse backlash aí, que a gente está para ir para uma quarta onda, ele já estava forte, mas começava a ser discutido para o grande público. E aí a gente falou, bom, é isso, vamos atrás e vamos abrir uma produtora de conteúdo que tenha a nossa cara, que a gente possa fornecer conteúdo para os veículos, mas possa produzir o nosso próprio conteúdo também. E em 2014 nasceu a Lamparina, que foi a minha primeira produtora de conteúdo, e a gente fez trabalhos muito legais. A gente fez trabalhos muito legais para veículos, para Marie Claire, a gente fez para Glamour, a gente foi convidada pelo Centro de Turismo Alemão para fazer uma matéria de turismo para mulheres, porque a Alemanha é um dos países mais seguros para as mulheres viajarem. E eles convidaram a gente para a gente fazer um tour lá pela Alemanha e distribuir matérias para revistas daqui. A gente criou os nossos próprios conteúdos também, então a gente criou um site que chamava Lamparinoscope, a gente criou uma série de vídeos, que tem vídeos com pessoas muito legais, Anistela Haddad, Thier, enfim, pessoas bacanas, e a gente começou a investir nessa coisa de fazer material independente, porque a gente acreditava que esse era o caminho, né? E fazer conteúdos em paralelo, pagando boletos, é uma das coisas que, já adiantando, uma das coisas que eu recomendo, a gente sempre olhar que tem alguém que precisa do nosso trabalho ali para pagar o boleto. A gente cuidava de alguns Instagrams e, em paralelo, a gente continuava fazendo as nossas coisas autorais e as reportagens para veículos, enfim. A Lamparina acabou no ano passado e, nesse meio tempo do ano passado até hoje, eu tenho feito muito freela eu sozinha. Mas agora, nesse novo redesenhar das coisas, eu estou montando uma nova agência, uma nova produtora de conteúdo, ainda com o universo feminino e feminista, que é o grande viés, com uma das sócias da antiga empresa, porque a gente acredita que o nosso trabalho autoral e essa coisa de jornalismo independente, não só para os grandes veículos, mas principalmente para os nichos, né, pequenos, e para jornalistas independentes, ele está muito forte ainda mais com toda essa questão de pandemia, da gente dentro de casa, e tem um espaço muito grande aí que precisa ser desenvolvido, não só por isso, mas também porque o mundo está precisando, né, a sociedade está precisando disso. Não à toa a gente tem visto todas essas coberturas e essas críticas de coberturas aí, enfim, desde Kathleen ontem até as outras que a gente... enfim, que a gente sabe que estão rolando aí, e elas precisam ainda ter um cuidado muito maior, né, com essa coisa do humano, com essa coisa do feminismo. Então, a gente acredita que tem muito espaço para isso, e hoje eu estou criando essa nova agência, mas ainda continuo freelando, continuo trabalhando para outros veículos com quem eu já faço há um tempo algumas coisas. E o mestrado é uma coisa que está aí, porque eu acho que, além de tudo isso, né, além de toda essa experiência, um dos problemas do jornalismo é que ele acaba não nos dando uma grande especialização num só assunto, e eu acho que isso falta bastante para os profissionais de hoje, e acho que esse é o caminho da gente continuar estudando. Então, eu estou de olho aí também no mestrado para os próximos passos aí da carreira. Acho que, brevemente, esse é um pouquinho da minha experiência aí. Obrigado, Grazi. Acho que vai suscitar perguntas, né, depois. O André também encerrou a note, né, e aí depois vocês contam. Mas acho que uma coisa que a Grazi falou que vai permear toda a conversa, né, desse workshop, essa troca, é que a gente sempre tem, né, o trabalho para pagar os boletos. Isso é eterno, né, assim... claro que tem que ser um trabalho que te dá tesão, tem que ser um trabalho que você acredita, né? Você não vai se enfiar num trabalho que você não acredita, né? Divulgar alguma coisa... E você ter os seus projetos. Então, seja escrever um livro, seja estar num grupo de pesquisa, seja fazer mestrado, né? Que já tem a experiência aí do André e da Laís. A Grazi vai fazer agora, prestou, a gente está na torcida, né, Grazi? Para fazer PUC com a gente... Então, eu acho que primeiro a gente nunca para de estudar e a gente nunca para de propor coisas, né? O que eu acho que os três vão contar é que vocês vão perceber que a gente cria um nicho que a gente fica mais forte, né? Então, se a Grazi fez toda a trajetória em feminino, né? Revistas femininas e o feminismo, não faz sentido, né? Ela pode mudar de área completamente? Pode, mas ela já é conhecida neste segmento.
seja beleza, seja moda, é dentro desse universo. A Laís está fazendo também, que daqui a pouco eu chamo a Laís para contar, essa trajetória e focando em... Então, se eu cubro e pesquiso desinformação há 5 anos, eu vou focar nesse cenário para postar no meu Instagram, para discutir, para ir, né, para uma mesa, porque aí fica mais forte as pessoas me chamarem para esse assunto. Se eu, né, for muito generalista e falar, eu cubro o meio ambiente, também cubro desinformação, e cubro moda, e cubro... você pulveriza e tem muita gente que já faz tudo, né? Então, para você se destacar, é importante você ter uma linha. Você pode fechar um caderno de hard news, pode, e continuar seus projetos de tecnologia. Você pode, mas não dá para a gente, né? Eu acho que os três concordam, acho que pode suscitar perguntas, não dá muito para a gente abranger todas as áreas do mundo, né? Porque senão você não é especialista em nada e fica difícil as pessoas depois te chamarem. Então, cada vez mais você vai. Então, a Grazi depois pode contar, mas o projeto de mestrado também envolve mulheres, né? Então, não faria muito sentido, né, ela pegar um projeto fora de tudo que ela já viveu esse background, né? Então, é mais para levantar essas perguntas que podem suscitar. Está contigo, Laís, então. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. De volta, né, Laís, a Semana de Jornalismo. Pois é. Infelizmente, não é presencialmente, porque eu adoraria voltar à PUC. Muito carinho. Mas obrigada por estarem aqui. Obrigada, Poli. Obrigada, meninas, que tiveram a ideia dessa mesa. Eu acho que a Grazi e o André concordam comigo. É muito importante ter uma mesa que fale sobre o jornalismo freelancer na Semana de Jornalismo. Na minha época não tinha, e era muito a ideia de que jornalismo só é feito dentro das grandes redações. Então, acho que a gente... Acho que é a primeira, viu? Parabéns para a mesa que os meninos que organizaram. Acho que é a primeira que discute freelancer. Bom, e 40 mesas, 40 anos. Do jornalismo hoje, né? Bom, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Laís, eu me formei na PUC em 2017. Em dezembro de 2017, parece que faz muito tempo, mas nem faz tanto, é que muita coisa aconteceu no Brasil e na minha vida desde então. Eu comecei a trabalhar no IG, foi meu primeiro trabalho como estagiária, o IG do Cachorrinho, e eu fiquei um tempo lá, fui fazer estágio na Reuters, e aí fiquei na Reuters depois de formada. E na Reuters eu fiz um pouco de tudo, né? Eu fui estagiária de commodities, então eu cobri agronegócio, que era uma coisa que eu não tinha ideia, era super específica, mas aprendi muito. Fiz um pouco de economia, fiz um pouco de geral, assim, e acabei caindo na editoria de política na época das eleições de 2018. Então, em 2018 eu cobri a eleição e foi, assim, uma experiência incrível para mim. Muito, muito desafiadora também, eu acho que, enfim, para o Brasil aquela eleição foi muito desafiadora, mas para uma repórter que estava começando, foi muito difícil entender e correr atrás de tudo que estava acontecendo. Aquela eleição se moveu muito rápido, né? E aí fiquei na Reuters até que eu decidi aplicar para esse mestrado, que eu estou terminando agora. Faz 2 semanas que eu entreguei a minha tese, inclusive. E a ideia de vir para o mestrado foi um pouco por causa dessa cobertura das eleições, né? Eu senti que eu queria cobrir política, eu gostei muito, a adrenalina foi super intenso, assim, eu me vi muito fazendo aquilo, mas eu sabia que se eu quisesse, eu ia ter que me capacitar mais. Eu acho que a faculdade de jornalismo, a PUC em específico, me deu muita bagagem, mas para entender o que aconteceu ali em 2018, eu precisava ir além. E se eu quisesse seguir na área de política, o que a Poli falou de especialização, precisava me capacitar mais. Então, eu decidi aplicar para um mestrado, com uma especialização em comunicação política, que é o que eu estou fazendo aqui. Também não foi só essa decisão de fazer um mestrado fora, eu também queria estudar fora, queria ter a experiência de morar fora, poder viajar um pouco mais, ter contato com outras culturas. Uma outra coisa é que eu queria ser uma repórter internacional, queria trabalhar fora, e eu achava que o mestrado podia me colocar mais ou menos nesse caminho. E aí passei para o mestrado, saí da Reuters, foi uma escola, para mim foi muito difícil aceitar fechar essa porta e seguir adiante, mas eu acho que isso é uma coisa que eu falo assim sempre, que é muito importante a gente saber, que nem a Grazi falou, a hora de sair fora e seguir nossos projetos, sabe? A gente é quem a gente é, independente do lugar que a gente trabalha, né?
Então, eu acho que se manter fiel ao que você quer para a sua carreira, ao que o seu projeto, é muito desafiador e muito forte também, né? Então, eu decidi sair, dizer tchau para a Reuters, que foi muito importante para mim, e vim fazer o mestrado. E aí, quando eu vim fazer o mestrado, eu me enganei achando que eu ia só estudar. Eu me propus a só estudar, porque o ano anterior ao mestrado tinha sido muito intenso de trabalho, eu estava trabalhando muito, né? Porque a eleição não acabou ali na eleição, aí a gente começou a cobrir o começo do governo Bolsonaro. Eu saí da Reuters em agosto de 2019, então cobri ali o primeiro semestre, que foi insano. E aí eu falei, agora eu vou descansar, agora eu vou só estudar. Ledo engano, porque não deu certo. Então, eu fiz um ano ali de mestrado, mais ou menos 6 meses, na verdade, só estudando. E aí veio a pandemia e aí eu comecei a ficar muito tempo em casa. Eu estava morando na Dinamarca na época, porque o meu mestrado era 1 ano na Holanda e 1 ano na Dinamarca. Fiquei muito tempo em casa. Então, quis me ocupar. E aí eu comecei a tentar freelar. E que nem a Grazi, eu nunca tinha feito isso antes na vida, assim, a minha experiência com o jornalismo era dentro de redações em que você apresenta a pauta para o seu editor e ele vai levar para a reunião de pauta e era isso. Então, com a cara e com a coragem, eu me apresentei para uma editora que eu não conhecia, ela nunca tinha ouvido falar de mim, disse, olha, eu já fiz isso na vida, já cobri isso, trabalhei para Reuters e tal, com uma ideia de pauta sobre a Dinamarca. Deu certo. Com muito medo deu certo. Quando ela falou, beleza, Laís, a gente quer publicar, eu falei, não, mas e agora? Eu não sei, gente, por que eu vendi? Me bateu um pânico. Mas deu certo e, claro, foi muito difícil essa primeira pauta, mas aí depois você vai aprendendo os truques, você vai se sentindo mais confortável em vender pauta, em tomar rejeições também, acho que isso é muito importante de falar. A gente toma muito não, e o primeiro dói muito, alguns editores são super grossos em falar não, outros são mais gente boa, mas você vai aprendendo. E aí, desde então, além do mestrado, eu sou jornalista freelancer, né? Então, nesse 1 ano de pandemia, aí eu trabalhei muito como freelancer, eu fiz reportagens que foram publicadas no Brasil, publicadas fora, eu fiz muita matéria sobre arma, que é um tema aí que a Poli falou que eu cubro conflito armado, que cobrir arma no Brasil está quase virando cobrir um conflito armado de verdade. Está, né? Quase virando isso, Laís? Está quase... É a perspectiva, né? Mas comecei a cobrir arma, assim, na verdade, de xereta, porque era uma coisa que eu sempre... Eu vou até falar, eu fiz um curso da Oboré, em parceria com a Conectas, Jornalismo e Direitos Humanos. Naquele curso, eu aprendi a mexer num sistema. Por isso que eu falo assim para os estudantes, sempre façam esses cursos, gente. É muito legal. Olha só como isso foi render inúmeras pautas para mim lá na frente, né? Aprendi a mexer no Alice Web, que era um sistema do Ministério de Comércio, que hoje já nem chama mais Comércio, sei lá como chama, né? Para monitorar exportações de armas. E aí, no ano passado, estava lá um belo dia e falei, vou ver. Sabia que as medidas do Bolsonaro para importação de arma estavam mudando, né? Ele queria mudar isso. Falei, vou dar uma olhada no sistema. E aí foi ali que veio a primeira pauta de armas, porque eu vi que as exportações de armas da Áustria para o Brasil tinham crescido muito. E a Áustria é sede de uma grande fabricante de armas. Então, era um movimento ali que estava rolando, e a partir dali eu comecei a cobrir o universo de armas. A minha mãe e a minha avó odeiam, elas têm muito medo, mas eu me apaixonei, assim, porque eu acho que é muito importante a gente cobrir, eu acho que tem muita coisa acontecendo e está passando batido. E, enfim, para 2022 isso é uma grande pauta. Eu acho que, aproveitando o que a Poli falou, né, não era minha intenção me especializar em arma, e eu acho que eu nem me considero especialista, mas é fato que quando você começa a cobrir o universo, você vai se familiarizando com as fontes procuram você para te passar matéria. Então, hoje eu já tenho fontes que vêm até mim e falam, olha, Laís, tem isso aqui no nosso radar, você está monitorando também, e a gente vai se conversando. Então, fiz essas matérias de armas, fiz outras matérias que não eram de armas, colaborei com repórteres fora do Brasil. Isso é uma coisa que eu faço bastante, que eu tento fazer, pelo menos, que é colaboração. Eu acho que o futuro do jornalismo é colaborativo, estar em coletivos, trabalhar junto. Eu acho que essa mentalidade de redação, de competição, de um dar furo em cima do outro, já era. Assim, o jornalismo não vai sobreviver se a gente ficar batendo nessa tecla. Então,
participar de coletivos, se envolvam, trabalhem com colegas, a gente só tende a ganhar. Então, essa primeira matéria que eu fiz sobre as exportações, eu só consegui ver um lado dos dados, do lado brasileiro. Então, eu achei uma jornalista que estava na Áustria, que inclusive tinha feito o meu mestrado, eu não sabia, a gente acabou se conhecendo assim, por coincidência, e ela viu os lados do dado austríaco, e aí a gente conectou, e aí conseguimos montar uma matéria redonda, assim, que não tivesse nenhum ponto falho, né? E aí foi isso, eu fui fazendo essas matérias de armas, e aí recentemente comecei a colaborar para o Núcleo, né? Estou trabalhando para o Núcleo como repórter. O Núcleo cobre tecnologia com foco em redes sociais, então eu tenho feito essa cobertura de desinformação, de plataformas, atores de extrema-direita, extremismo nas plataformas, armas nas plataformas também. E é isso. Estou trabalhando para o Núcleo agora, estou terminando meu mestrado, continuo procurando aí freelas para outros lugares. Eu acho que o exercício de ser freelancer é nunca parar, e é cansativo, assim, mas para você não cair no esquecimento dos editores ou você não perder a sua prática também, você tem que mandar pauta sempre, tem que sugerir pauta, tem que conversar com fonte, isso é muito importante. Eu acho que agora com a minha tese eu dei uma parada nas matérias de armas, mas não parei de falar com minhas fontes. Continuava sempre alimentando, porque senão elas esquecem de você também e passam para outra pessoa, ou enfim, nem te passam mais a informação, né? E que mais? Eu acho que é isso, né, Polly? Eu ainda sou jovem, recém-formada, mas muita coisa aconteceu e que nem a Grazi falou, eu acho que eu sou muito feliz sendo freelancer. Os perrengues, assim, de pagar boleto existem, eu acho que ninguém está aqui para romantizar isso, mas a liberdade de poder fazer matérias que eu quero e poder me aprofundar num tema e poder demorar 2 meses numa reportagem que eu acho que merece 2 meses e não ter que ficar negociando com o editor, olha, eu quero ficar muito tempo nessa matéria, eu acho que são coisas que a gente não tem numa redação e que é a qualidade do trabalho freelancer, assim, te permite realmente fazer esses mergulhos profundos em temas e matérias. E é isso. Além disso, assim, tenho feito participações em coletivos, que nem eu falei. Então, eu faço parte do Lição de Casa, que é um coletivo de jornalismo independente que cobre os efeitos da pandemia na educação brasileira. Então, é totalmente, assim, colaborativo, super não pago, assim, eu falo bem sinceramente. A gente só conseguiu se remunerar agora porque a gente ganhou um edital da GEDUCA, que é a Associação de Jornalistas de Educação. Então é isso, eu acho que tem sido a oportunidade de eu ter contato com pautas que me são muito caras, assim, essa área dos direitos humanos, sempre tento trazer um pouco isso, que nem a Polly falou, não dá para abraçar o mundo, sabe? Eu tenho colegas que me perguntam, nossa, mas você nunca fez pauta de meio ambiente? Gente, eu gostaria, mas assim, não tenho, não sei, não entendo muito dessa área, então eu deixo para quem faz. Eu acho que a gente tem que ficar na zona onde a gente se sente mais confortável, né? Mas é isso, né, Polly? Obrigada, Laís. Eu acho que tem pegando carona, eu pus aqui o Núcleo, Lição de Casa, enfim, depois começarem as perguntas também, e com uma provocação, vou pedir depois para vocês compartilharem, né? Grazi, depois compartilhar a tela, mostrar alguma coisa do Lamparina, que eu lembro que tinha a parte do vídeo, né? Que foi super inovador, né? Ninguém fazia antes de GTV, antes de, né? Vocês faziam as entrevistas em vídeo, seleciona alguma que está no ar aí que você pode mostrar. André também já pensa alguma coisa do Norte. Laís também, né, o seu portfólio. A Laís foi citada, né, eu fiquei super feliz na CPI da pandemia, né, a sua reportagem foi citada. Então, também, se você quiser abrir a tela, depois vocês separam para a gente entrar no workshop. Não que a gente não esteja fazendo, mas mostrar coisas. Mas entrar nos detalhes, né, Polly? Essa parte mais... Detalhes. Isso, como chegar, como vender realmente a sua pauta. A gente vai chegar lá, galera. Vamos, acho que eles estão pensando, mas como que a gente faz o primeiro passo? Mas uma coisa que eu acho importante é assim,
Primeiro, a gente circula. Quando eu falo que a gente tem que ser mídia da gente mesmo, então, assim, o André tem a experiência que ele vai contar do mestrado, do jornalismo freelance, aí voltou para a redação, a gente pode estar na redação e sair da redação, a gente pode cuidar do Instagram de alguma marca, né, e depois voltar, mas, assim, não é porque você cuida do Instagram daquela marca, ou daquele influenciador, ou daquele político, que você não vai cuidar do seu, né? Que você não vai alimentar o seu, que você não vai pensar no seu portfólio, como que as pessoas te acham. E tem uma outra coisa que a Laís falou, que eu acho importante, a gente participar de coisas. Não necessariamente, hoje as coisas circulam, né? Eu conheço a Grazi, ela me conhece, ela prestou mestrado, aí eu indiquei ela para um curso da GV, de repente ela conheceu alguém no curso da GV que pediu um freela. A gente precisa, seja por telas ou pessoalmente, né? O jornalista que não circula some, né? Se você não é achável pelo Google, ninguém te acha mais. Então, a gente precisa, vou dar um exemplo pessoal, estou lá vice, né, de coordenação da Rede Nacional de Combate à Desinformação, mais de 100 parceiros, ontem a gente teve uma reunião e a gente estava falando, puxa, é tudo voluntário, né? Se a gente tivesse um patrocinadorzinho para dar uma ajuda... Né? E aí você quer trazer o palestrante, é só um exemplo, a gente falou, quer trazer o Arari e tal, nossa, ele cobra caríssimo, outro, a gente não tem, é tudo voluntário, é tudo pesquisador, mas assim, participando desta rede, que me toma um tempo, claro, mas é aí que eu estou, né, diretamente com checadores, eu estou vendo todas as fake news, assim, então se a gente pensar assim, né, a bancada do governista apagou e tem apagado sistematicamente tweets, vídeos, né, do que foi falado durante a CPI, né, durante a CPI não, durante a pandemia e a CPI cobre e eles apagaram. E a gente na reunião ontem falou, puxa, a gente tem na rede, a gente tem tudo, foi tudo capturado, foi tudo guardado. Então, assim, isso serve para sair um mestrado, uma pesquisa, serve para abastecer a imprensa, serve para ajudar um repórter de ciência a pegar uma informação da Fiocruz, que é nosso parceiro, enfim. Então, se eu pensar assim, poxa, mas se você já dá aula, faz freela e foi se enfiar numa rede voluntária com mais de 100 parceiros, mas assim, quanto eu aprendo com a rede? Muito. Quanto que, né, a gente circula em um... Então, a gente tem que fazer essa rede desde da graduação. Eu lembro, né, formada há 30 anos aí, a gente fazia e não tinha redes sociais, mas a gente tinha network, tem que ter o colega que fala, poxa, o melhor para tradução é fulano, passa para ele, tem que ter, olha, eu não sou de meio ambiente, mas meu amigo aqui cobre bem, passa para ele. Então, se a gente não criar desde a faculdade, a primeira coisa, acho que a lição 1 que todos vão, a gente precisa ter um portfólio, precisa. O portfólio é o mesmo que você faz há 15 anos? Não, você vai mudando, né, as plataformas. Você precisa ser atualizado? Precisa. A pessoa precisa te achar? Precisa. Você precisa ter contatos e abastecer suas fontes? Precisa. Então, assim, eu falo em sala de aula. A gente fez uma reportagem, conseguiu conversar com a vereadora, né, publicou na agência de notícias da PUC, manda o link para a vereadora, fala, olha, obrigado pela sua entrevista, sua matéria circulou aqui dentro da rede, né, das universidades católicas. Daqui 6 meses, né, 2 meses, você conversa com ela de novo. Olha, vereadora, né, qual que é a proposta aí? A proposta daqui que está rolando na Lesp já pode ser outra pauta. Ela pode gostar da sua cobertura, e não é porque você é aluno do 3º ano, de repente ela te chama para uma coletiva, e aí você vai. Então, jornalista é um ser inquieto, né? Se a gente não for inquieto, estressado, não é jornalista. Claro que a gente... outra coisa, acho que do freela, né? Que todos não falaram ainda, mas com certeza falarão. Eu também fui freela há muito tempo. A gente tem que saber lidar com a ansiedade. Às vezes a gente pega um monte de coisa de uma vez, porque fica com medo de ficar sem renda. Aí atola tudo e depois tem períodos que a gente não tem nada. Mas assim, o freela tem o prazer, né? Os cinemas, né? A pandemia nos tirou esse prazer, mas esperamos que volte. Eu falava assim, nossa, que bom ser freela, né? Ou ser um professor ganha mal, mas, sei lá, terça-feira, 1 da tarde, eu posso entrar no cinema. Ninguém me tira esse prazer. Então, o freela
o freela também tem que cuidar dele mesmo, né? Ele tem que fazer uma caminhada, ele tem que... Bom, ele não tem trabalho numa terça-tarde, não precisa se, né, autoflagelar, vai no cinema, ou vai caminhar, ou vai tomar um sorvete. Agora, com a pandemia, é mais difícil. Mas, então, acho que o freela tem que administrar isso, né? Entrou bastante dinheiro agora, está todo mundo de julho, de férias, você está trabalhando aqui loucamente, mas, de repente, em agosto, você pode, né, como diz a Laís, viajar um pouco, enquanto os outros não estão viajando. Então, acho que tudo precisa ser organizado, precisa. Precisa ter uma dinâmica, né? Senão você fica depressivo, agora tem trabalho, agora não tem, precisa. Mas é tudo organizável, acho que a gente precisa isso desde né, não sei se muitos estão ouvindo, mas por exemplo, eu fiz graduação já trabalhando, né, estagiando e tal. Então, tanto que eu fiz aquelas coisas, tinha DP, terminei em 4 anos e meio em vez de 4. Mas, assim, importante você entender, uma hora é importante separar, porque então tem o projeto ou tem o TCC, uma hora é importante você melhorar seu portfólio, como que a pessoa te acha, como está o seu Facebook, seu Instagram, está abandonado. Então, acho que eu vou passar, sem ficar eu falando muito para o André, enquanto as meninas vão abrindo telas aí. A gente tem um tempinho ainda e acho que tem uma galera que vai fazer pergunta, isso, né? Então vamos... O André tem falta a apresentação do André. Dele, e daí depois as perguntas e as meninas e o André vão mostrando coisas. Obrigada, gente. Tá bom, pessoal. Obrigado, boa tarde. Vou tentar ser breve aí, porque eu sei que já tem muitas perguntas, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Obrigado a Polly pelo convite. Agradeço a todos. E, bom, vamos lá. Eu me formei em 99, na UERJ, Rio de Janeiro. E lá eu acabei entrando no mercado de trabalho no Jornal do Brasil, que é um jornal, para os mais jovens, havia um jornal muito importante chamado Jornal do Brasil, que hoje é irrelevante, mas que na época... Era maravilhoso, né? Eu fazer um parênteses, era o melhor jornal de caderno de cultura do país. Eu assinava JB só para receber ele ali. Exatamente. Na verdade, foi um jornal bem relevante até meados dos anos 90 ali, né? Até final dos anos 90, ainda era um dos 4 jornais do Brasil, né? Folha, JB, o Estadão e o Globo, né? Depois, obviamente, por uma série de situações, ele não vingou mais. Ainda existe, mas de forma digital, enfim, hoje não é mais relevante, mas na época era uma redação gigantesca, enfim. E eu tive a oportunidade de entrar, havia curso de Foca, né? Então, fui Foca lá no JB, e de lá já passei para online, né? Então, comecei no online do JB, trabalhei também depois entrei em um outro site cobrindo tecnologia e acabei vindo para São Paulo, ali por volta de 2000, 2001, para trabalhar num projeto da Editora Abril, que era um site de tecnologia. Então, sempre gostei de tecnologia, assim, sempre fui fuçador assim, de computador. E acabei vindo para trabalhar nesse site. A gente publicava muitas matérias sobre segurança, vírus, né? Tecnologias para desenvolver sites, esse tipo de coisa. Era um projeto da Editora Abril. E fiquei nesse projeto uns 2 anos e, para encurtar, né, eu acabei, no fim das contas, eu acabei indo para a Infoexame, né, que na época era a revista de tecnologia mais importante do Brasil, né, era uma filhinha da Exame, né, e, na verdade, a Infoexame, se não me engano, foi publicada até 2008 ou 2009, né, e eu trabalhei lá durante 4, 5 anos, como repórter, depois editor no Infoexame, focado, obviamente, em tecnologia. Então, trabalhei muitas matérias, entrevistas sobre tecnologias para, por exemplo, criação de sites e, enfim, foi uma forma que eu acho para mim era interessante porque eu juntava tecnologia, que é um gosto que eu gosto muito, e jornalismo, né? Nesse período aí, enquanto eu estava aí na Abril, também fiz a pós-graduação em jornalismo digital na COGEAI, né? Né, onde eu conheci a Poliana, inclusive, ela foi minha orientadora lá, inclusive. E em 2007, 2008, mais ou menos, eu saí da Info para estudar fora, para cursar mestrado. Eu trabalhava na época no Impresso, né, na revista impressa, né? Mas eu já queria me especializar mais na área digital, eu queria conhecer essa área mais a fundo. Tinha também essa questão de que eu queria morar fora, queria ter essa vivência de morar fora.
E então eu fui fazer mestrado na Irlanda, Trinity College, Dublin. A Irlanda, para quem trabalha com tecnologia, é um país muito interessante de estudar, né? Porque, enfim, na verdade, todas as grandes empresas de tecnologia têm sedes na Europa, na Irlanda, tá? Facebook, Apple, Google, etc. Então, a Irlanda é um hub ali europeu na área de tecnologia e tem muita pesquisa, universidades muito fortes ali. E trabalhei, estudei lá, fiz um ano, né? Um mestrado lá em mídia digital, na verdade, né? Tanto parte teórica quanto parte prática, né? E depois retornei ao Brasil. Nesse tempo também eu já continuei trabalhando como freelancer, eu fazia freelancers para a Editora Abril e alguns outros veículos na área de tecnologia. Perdão. E voltei para o Brasil em 2008, mas em 2009, quando eu terminei meu mestrado. E de lá eu entrei no IG, né? No portal IG, do cachorrinho aí, como a gente falou. É mais fácil falar do cachorrinho que o pessoal lembra. O IG, o pessoal fica na dúvida. IG agora é Instagram, né? Então agora você tem que falar IG ou cachorrinho. Então, na época o IG tinha um projeto até bem interessante. Foi uma época em que o IG foi... a Oi, né? Operadora de telecom, fez um investimento muito forte no IG, montou uma redação assim de 100, 150 pessoas, assim, foi um projeto grande que estava sendo montado lá. Eu entrei lá no final de 2009, fiquei lá como editor de tecnologia durante uns 5 anos, mais ou menos, e aí cobrindo eventos também fora do Brasil, grandes feiras de tecnologia, né? CS, Mobile World Congress, alguns eventos mais especializados, fazendo testes de produtos, enfim, a gente tinha uma cobertura de tecnologia bem voltada para o usuário final mesmo, né? Para o público mais de portal, então muito novidades sobre aplicativos, sistemas, smartphones, etc., cobertura de eventos. E aí, bom, saí de lá em 2015. Na época também, o IG, infelizmente, passava por um período ruim e, na verdade, muitos desligamentos, né, muitas demissões. E, na verdade, eu acabei sendo por conta própria porque eu ia acabar virando editor de tecnologia, política, educação, saúde, economia, tudo que aparecia lá, eu acabei porque, enfim, a empresa estava num processo muito complicado ali, de esvaziamento, e eu achei que tinha cumprido o meu ciclo lá. E, então, eu mesmo acabei pedindo desligamento do IG ali em 2015, então eu fiquei lá uns 5 anos. E poucos meses depois eu entrei, na verdade eu tive uma experiência no mundo corporativo que me ajudou muito, muito, muito até hoje. Trabalhei na Intuit. A Intuit é uma empresa que não é muito conhecida no Brasil, mas é uma empresa do Vale do Silício, assim, de faturamento na casa de bilhões de dólares, assim. A sede da Intuit fica na frente da sede do Google, enfim. Ela atua como... O que a Intuit faz? Ela faz aplicativos para gerenciar finanças. Então, por exemplo, o imposto de renda dos americanos, 70% dos americanos usam o aplicativo da Intuit para declarar imposto de renda, que é o TurboTax. E também aqui no Brasil eles têm aplicativos para gerenciar finanças de empresas. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Então, tem um aplicativo de fluxo de caixa, né? A Intuit é uma gigante desse setor, é meio que líder global disparada. Tive a oportunidade de entrar nessa empresa quando a empresa veio para o Brasil, né? Em 2015 a empresa chegou ao Brasil. E o que eu fazia lá, né? Como jornalista? Eu cuidava do conteúdo, né? Eles tinham uma iniciativa de blog, uma iniciativa muito voltada também para conteúdo voltado para buscador, né? Para busca Google, né? Conteúdo SEO, né? Então, eles tinham muitas dicas para pequenos empreendedores, por exemplo, o que é ICMS, como tirar o CNPJ da sua empresa. Enfim, várias matérias que ajudam, né, que em tese tem que ajudar o empreendedor a montar a sua empresa, né, e tocar a sua empresa, né, tocar o seu fluxo de caixa, né, como controlar as despesas da empresa, como controlar o lucro da empresa, né. Então, eu como jornalista, eu meio que coordenava esse blog, a gente tinha uma agência que produzia conteúdo para nós, e eu pautava essa agência com base em uma série de critérios, né? E trabalhei lá por mais ou menos uns 2 anos e foi muito legal. Trabalho numa empresa do Vale do Silício. Você aprende muitas coisas e muitas metodologias e uma forma de trabalho que é um pouco diferente do que se trabalha em redação. Então, acho que quando eu voltei para a redação, eu consegui trazer muita coisa de lá, alguma coisa de lá eu consegui trazer para a redação. A experiência é muito legal.
Trabalhei lá até o final de 2016 e depois disso eu entrei na Isto É, que é onde eu estou, entrei em 2016, 2017 na Isto É. Hoje sou editor do site, né? Do site da Isto É. No caso, nós temos ali 10 redatores, mais ou menos, e eu divido a coordenação do dia a dia ali com o Edson, que é o nosso editor executivo. E hoje a minha função é muito voltada, é mais para a parte da gestão das pessoas, da equipe e gestão de audiência, né? Então, eu sempre gostei de tecnologia, então fiz muitos cursos, área de Google Analytics, enfim, certificações, etc. Então, eu meio que também monitoro a área de audiência, né? Quantas pessoas entraram no site, quantas pessoas estão naquele momento no site, eu faço essa gestão de todo esse conteúdo do site da Isto É hoje. Então, assim, basicamente essa é a minha trajetória e, assim, uma coisa só que eu também gostaria de colocar também como gancho foi o que já foi mencionado aí acho por todas, pela Laís, pela Graziela e pela Poliana também, essa questão de é bem interessante identificar, para quem está na graduação, algum tema que interesse, né? Algum tema que você já tem um interesse natural. Isso vai ajudar muito, porque ninguém consegue dar conta de todos os aspectos do jornalismo. Não tem como o sujeito ser muito bom em economia, em esporte, em tecnologia. Claro que você consegue fazer aquela matéria básica ali de famoso buraco na rua, entrevistar alguém, né? Às vezes cobertura de eleição, cobertura de Olimpíada, às vezes as pessoas são puxadas de áreas para reforçar outras áreas. Você pode ajudar ali para entrevistar uma fonte, fazer uma matéria rápida, né? Mas, na minha visão, o maior potencial para a pessoa que realmente está saindo é tentar encontrar uma área, né? Às vezes a pessoa demora um pouco. Eu sempre gostei de tecnologia, já era bem nerdzão mesmo, desde faculdade, montava computador, essas coisas. Então, eu já achava legal e queria, né, seguir um pouco por esse lado. Ainda hoje na História tem um blog também de tecnologia que eu mantenho lá, porque eu gosto do tema. Mas o que eu deixaria também é isso, essa questão de tentar identificar um tema cedo, como a Poliana falou, tentar já durante a faculdade construir um portfólio no sentido de publicar, escrever. Porque hoje, já me desculpa aqui pelo barulho de obra aqui que está em algum lugar. Eu estou de fone de ouvido, mas deve ficar mais alto. Imagina, é o novo normal da quarentena. Eu vim para o apartamento da minha mãe, né? Minha mãe está viajando, eu vim para cá hoje porque é mais longe do apartamento onde está a obra. Mas ainda assim estou ouvindo barulho de obra. Mas, então, voltando ao assunto, assim, a questão do nicho, né? Então, acho que a chata é tentar identificar um interesse que você tenha, que acho que isso vai facilitar o desenvolvimento da carreira do jornalista. E também essa questão de começar a publicar cedo, hoje, infelizmente, é muito fácil, né, fazer isso, porque, enfim, as ferramentas estão aí, são grátis, são de uso fácil. Na minha época, quando eu era de faculdade, não tinha isso. Se eu tivesse que publicar matéria, eu teria que fundar uma editora, basicamente. Você não tinha como você expor o seu trabalho, né? Hoje é mais fácil. E aí, não acho que tem que ficar... Ninguém tem que se preocupar muito com ferramenta. É o WordPress, é o Medium, é o blog XYZ. Acho que o importante ali é você tentar colocar o seu conteúdo, que aquilo que se você quer escrever sobre assuntos, coloque aquilo em qualquer plataforma, né? Acho que a forma aí pode ser interessante, mas de todo modo já tem muita ferramenta fácil, né? E também um último ponto que eu acho que é interessante, que já foi mencionado, mas que eu gostaria de reforçar, que eu acho interessante, também tentar criar o seu networking mesmo, assim, porque mesmo com os novos projetos que estão vindo, os coletivos, etc., o jornalismo ainda é um pouco pequeno, assim, é um mundo pequeno. Então, assim, muitas vezes o próprio seu colega de faculdade é que vai poder indicar uma oportunidade para você, ou é uma pessoa que você, de repente, entrevistou para alguma coisa de faculdade que vai lembrar de você depois. Então, acho que é importante também cultivar esse networking assim, desde cedo, né? André, Sim. acho que pegando um gancho aí para começar a parte de perguntas práticas, você falou de criar um networking, começar as suas produções.
Por onde vocês indicariam começar? Assim, pelo Medium, fazer um blog, criar um portfólio no Google? Por onde se vender e como? Acho que a gente pode partir daí. Acho que pode ser o André e aí depois as meninas. Então, assim, aí, eu se acho você quiser que... mostrar o seu, Laís, depois abrir também tá valendo. Eu acho que, assim, como plataforma, assim, eu pensando como de editor, tá? Assim, já participei de processos de seleção, por exemplo, de estagiários ou de repórteres, né? Então, assim, ferramenta, para mim, é indiferente. Agora, o Medium é legal. Eu acho o Medium é uma ferramenta legal, dessa. Qualquer WordPress é legal, assim. Eu acho que, para mim, o mais importante é o que você vai colocar lá. A ferramenta em si... e acho que assim essa geração de vocês que está na faculdade, que já tem intimidade com tecnologia no sentido pelo do usuário, então todo mundo usa Instagram, Facebook, do ponto de vista do usuário. Claro que quando você vai para dentro de uma redação, para dentro de uma empresa, para dentro de um coletivo, você pode ter uma necessidade de usar aquilo como profissional dentro de uma empresa, enfim, você pode ter algum conhecimento a mais. Mas a questão da tecnologia, eu acho que é bem assim secundária, assim. E eu falo com uma propriedade, por exemplo, porque eu sou um nerd, tá? Então, assim, qualquer coisa que coloca na minha mão, eu gosto de fazer essas coisas, mas eu sei que não é difícil, entendeu? Hoje em dia não é. Quando eu comecei a trabalhar, você tinha que conhecer HTML, você tinha que conhecer código HTML, senão você não publicava uma matéria. Não existia sistema de publicador, não existia WordPress, não existia nada. Você tinha que fazer código na mão. Então, hoje, você cria uma conta no WordPress e publica em 2 minutos, ou no Medium. Né? Então, assim, acho que ferramenta é pouco relevante. O que eu acho que é interessante, tentar publicar, de repente, artigos que você, de repente, você ainda está na faculdade, né? Você acompanha saúde. Tenta publicar um texto sobre saúde, sobre o que está acontecendo. Você pode entrevistar alguém, ou se de repente você não tiver acesso a alguém para entrevistar, você pode fazer um artigo bacana, pegando informações de 3 ou 4 veículos e dando a fonte, acreditando, fazendo um artigo, enfim, opinativo, entendeu? Bacana, e mostrando o seu portfólio, criando porque quando você sai você está na faculdade, você vai querer procurar uma oportunidade, você vai precisar de alguma coisa para mandar para a pessoa que possivelmente vai te dar essa oportunidade. Então, assim, o que a pessoa vai olhar? Né? Vai olhar se você já publicou alguma coisa. Se você está na faculdade, a pessoa não vai cobrar de você se você já publicou na Folha, enfim, num grande veículo, mas ela vai querer olhar o seu texto, ela vai querer olhar como que você faz, assim. Eu falo muito em texto, mas pode ser vídeo, áudio, enfim. Eu acabo falando sobre texto porque o texto, de modo geral, ainda 90% do conteúdo que é produzido, mesmo no digital, é texto. Então, de modo geral, a porta de entrada de qualquer portal, de qualquer site, vai ser texto. Mas se a pessoa, de repente, tem uma pegada mais de vídeo, ou quer fazer um canal no YouTube, também vale, né? Eu acho que é mais importante o conteúdo do que a ferramenta, só para concluir. Eu vou passar para as meninas, mas eu endosso o que o André falou, e a gente tem, né, os veículos laboratoriais, né? A agência, site, repositório de podcast, as faculdades, né, André? Nossa, tempo não tinha nada, mas evoluir em plataforma. E, às vezes, o aluno não replica. Eu falo, puxa, você fez um trabalho incrível, né? Replica, seja no WordPress, no Medium, ou a plataforma que você escolher, mas replica, fala, olha, foi publicado neste link. Que acho que um pouco o que o André falou, na verdade, quando a gente recebe um link, né? Tem que funcionar, tem que ter um conteúdo bacana ali, seja vídeo, seja áudio, seja texto, para você prestar atenção naquela pessoa, né? Mais do que um currículo, você vai olhar o link, clicar e tem que estar bom. Fala, Laís, fala, Graça. Eu ia dizer, na verdade, que eu concordo plenamente com o André, que eu acho que independe a plataforma que você tiver, eu acho que um dos pontos mais importantes quando você decide começar e ser um freelancer é a sua atitude, né? Você assumir aquela atitude de eu vou atrás das pessoas, eu vou ser cara de pau, eu vou me apresentar. Acho sim que você tem que ter ali montar alguma coisa bonitinha, legalzinha, mas de quem já foi editor igual o André e já recebeu aqui, é muito menos o visual daquilo e muito mais a qualidade e o jeito que você está fazendo esse approach. Então, acho que vale um e-mail muito educado, se colocando ali de uma forma muito humilde. Olha, estou aqui entrando em contato com você, quero trabalhar
primeira coisa, né? Você tem que escolher para onde você vai falar e você tem que pesquisar sobre esse lugar, né? Você tem que conhecer muito. Então, vou pegar um exemplo muito prático. Eu quero trabalhar na Marie Claire, eu quero escrever para a Marie Claire. Você vai lá, olha o site, olha a revista, disseca bem todo esse linguajar e todas as pautas e como que elas fazem aquela abordagem. Pega um e-mail que isso está disponível em qualquer lugar, e com rede social hoje você tem acesso a todas as editoras, todas elas vão responder para você ali numa conversinha de DM ou pelo LinkedIn, enfim, o contato está muito mais fácil do que era na nossa época. Manda para elas um e-mail e fala, olha, muito humildemente, eu olhei a Marie Claire, eu quero escrever para vocês, eu tenho essa ideia X, aqui está alguns textos meus, e coloca numa apresentação de Canva ou PowerPoint, o que você achar melhor. Mas, assim, resumido, acho que uma coisa muito gigante também, vou colocar tudo que eu já escrevi, a pessoa não vai olhar. Tem que ser bem pontual, bem assertivo, de acordo com cada um dos veículos que você vai querer sugerir e começar a estabelecer esse primeiro contato. E saber receber ou não, porque a primeira vez pode ser que ninguém te fale com você, te responda, tenta de novo, vai colocando na agenda follow-up. Daqui a uma semana eu vou mandar mais um oi. Daqui a 3 semanas eu vou mandar de novo mais um oi. Vou contar uma experiência rapidinho, que quando eu era editora da Marie Claire, tinha um menino do Recife, ele queria muito trabalhar na Marie Claire. Então, ele ficava mandando semanalmente. Oi, tudo bem? Eu quero muito trabalhar. Que tal essa pauta? Oi, o que eu quero trabalhar? Que tal essa pauta? Teve um gap ali de alguém que precisava cobrir férias e fazer um plantão das 7 da manhã ao meio-dia, que era o horário pior da gente conseguir alguém. A gente lembrou do menino, falou, vamos dar uma oportunidade para ele? Vamos. Ele virou um repórter fixo do site depois. Então, é isso, tipo, vai cavando, vai se mostrando disponível. E, além dessas ferramentas de texto, que eu concordo com o André, eu acho que o Instagram, eu ainda continuo apostando muito no Instagram, que ele é uma baita de uma ferramenta para você começar a fazer algum tipo de conteúdo, né? Não digo influencer, não, mas eu digo conteúdo de coisas bacanas ali. Vi muita gente conseguindo cavar algumas oportunidades fazendo um conteúdo bacana no Instagram. Então, de dicas, ou às vezes já vi reportagem mesmo, que você tem vários jeitos de trabalhar, dá para você fazer a reportagem em vídeo quebradinha lá nos stories e depois jogar nos seus destaques. Eu acho que a cara de pau, a criatividade e fazer esse olhar para onde você quer ir trabalhar e dissecar bem para depois começar um contato são 3 pontos importantes quando você inicia essa conversa aí de freelancer. Vou passar para a Laís, aí, Laís, se você quiser até, enquanto você fala, compartilhar a sua tela, né? Mas eu acho que eu pego carona tanto no André também, endosso tudo, e na fala da Grazi. Eu acho que a gente mapear o veículo que a gente quer, a gente fala muito isso para o aluno até em TCC. Mas eu quero muito entrevistar fulano, mas você mapeou por onde ele escreve, onde ele fala, qual que é o perfil, seja o Fábio Porchat, ou seja, né, Miguel Nicoleles. Você sabe que jeito, o que ele gosta, você quer conversar com o Miguel Nicoleles sobre o Palmeiras, então, assim, você sabe que ele é um torcedor fanático, que ele assiste, você acompanha o Twitter dele, para você se aproximar da pessoa que seja um veículo, seja um entrevistado, de uma forma que a pessoa fala, nossa, esse daí está interessado, né? Não é uma fala qualquer, não é um comentário raso. E a outra coisa, eu acho que é realmente ir cavando aonde você quer. Acho que a Laís pode, né? Que a Laís contou, eu estou falando isso porque ela contou esse ano, agora, né? Numa sala de aula nossa aí que eles adoraram. Quando você decidiu fazer o portfólio, né? Assim, até porque o portfólio é um repositório das suas coisas, fica fácil, você manda o link. Então, fala aí, Laís, por favor. Bom, eu concordo muito com o André e com a Grazi, mas eu falo mais da perspectiva de repórter, porque nunca fui editora, então eu acho que, assim, é muito difícil descobrir como se colocar como repórter, né? Então, acho que eu repito aí o que a Grazi falou, um e-mail muito educado, honesto, de dizer, né, quem você é, o que você fez. Eu friso muito isso de conhecer o veículo, porque eu acho que eles podem falar como editores. Dá para você saber quando a pessoa vende uma pauta que não tem nada a ver com o veículo, porque ela não pesquisou, né? Às vezes a pessoa chega com uma pauta sem pé nem cabeça que não cabe naquele veículo, talvez caiba em outro. Então, acho que, assim, como freelancer, o meu processo primeiro, pensar o veículo, né? Para onde eu quero vender essa matéria e por quê? Eu acho que
às vezes eu penso, nossa, essa matéria eu quero escrever mais, né? Quero fazer uma matéria mais longa, eu acho que o assunto merece, precisa de mais palavras, então eu vou num veículo que publica mais longo. Se eu acho que é uma matéria que precisa sair logo, que tem um tempo de virada muito rápido, eu vou para um editor que responde rápido, que publica rápido. Então, acho que a gente vai aprendendo a adaptar o nosso trabalho para cada matéria e para cada veículo, né? E aí, além disso, eu procuro o editor, então, assim, gente, não tem nenhum editor que o e-mail não tá na internet hoje em dia, isso é verdade, assim. Twitter, eu falei isso na aula que eu participei com a Poli, assim, muita gente não tem Twitter, mas o Twitter, mesmo que você não esteja lá ativo, é uma super ferramenta para achar contato de pessoas. Direto as pessoas postam pedido de pauta, tô procurando alguém que é viciado em No Limite, eu preciso de um texto para o UOL para amanhã. Tá tudo no Twitter, você pode procurar por palavra-chave. O jeito que eu faço para procurar contato de editor eu jogo editor e o @ do veículo. Então, por exemplo, o editor G1, vamos supor, jogo lá na busca. Todo mundo que tem aquilo ou algo parecido na bio do Twitter vai voltar na minha busca. E aí você vai tentando. Às vezes um não vai te responder, outro vai te responder, é assim que você vai tentando. Outra coisa muito importante que a gente faz é pesquisar se o veículo não deu uma matéria semelhante, porque é uma puta bola fora isso. Às vezes você vai sugerir uma matéria, na semana anterior eles deram uma coisa super semelhante. Isso mostra também que você não acompanha o veículo, né? Isso é super importante. E leia os veículos. Eu acho que isso eu friso bastante, assim. Eu sempre falo, e aí eu vou recuperar o Vladir, não sei se vocês conhecem ele, mas o Vladir foi um professor da PUC, acho que agora ele aposentou, mas ele era muito insistente na leitura diária dos jornais. Então, ele chegava lá com a Folha de São Paulo, debaixo do braço dele, e o manual da Folha. Mas ler jornais, ler os veículos, te dá familiaridade com o texto jornalístico. Eu adoro ler livro, mas ler livro só não basta, porque o livro não escreve que nem a gente deve escrever notícias. Então, se você gosta muito da Marie Claire, leia a Marie Claire para saber como a Marie Claire escreve, né? Acho que isso é importante. E não tenham vergonha, assim. Eu acho que, putz, isso é o mais importante, assim. Ser cara de pau é a profissão, né? A segunda profissão do jornalista. E, ser jornalista é ser cara de pau, é não ter vergonha. E eu acho que ser freelancer também é aprender que você... Assim, você não tem que agradecer um editor por te dar uma matéria. Ele também tem que te agradecer porque você está trabalhando para ele. Então, não é uma relação de, nossa, obrigada, editor, por comprar a minha pauta. Não, é uma troca ali. Você é um profissional que está prestando um serviço. Então, aprender a se dar o respeito, né? Como estudante de jornalismo também, eu acho que, a galera pisa muito. Isso de exigir publicação em, sei lá, jornal, revista, quando você está prestando para um estágio, é um absurdo. Porque ninguém tem isso no começo, sabe? Todo mundo começou sem ter nada. E aí eu repito aí o que o André e a Graça falaram, publica em qualquer lugar, independente. Publiquem, escrevam, façam podcast. Eu sei que algumas meninas aqui, a Bia, que era do meu time, tem um podcast com as amigas dela. Isso é muito importante, porque isso te dá não só algo para mostrar, quando você estiver se inscrevendo por uma vaga, alguma coisa, mas também te dá experiência. Vocês vão aprender a editar podcast, vocês vão aprender a montar um site, publicar, escolher imagem, fazer legenda. Tudo isso é de valia. Então, quando você chegar no mercado de trabalho, você já é um profissional mais experiente, né? Então, eu vou mostrar. Eu vou fazer uma... Pode falar, André. Fala, André, muito rápido, só para não perder ali em cima do que elas disseram, assim, duas coisas que eu acho interessante acrescentar. Na primeira questão do contato com o editor, é interessante tentar fazer também via redes sociais, se for o caso, o LinkedIn, porque o que acontece? O e-mail, eu recebo 500 e-mails por dia, tipo, literalmente, assim, não é uma figura de linguagem, é 500 e-mails por dia, porque a gente recebe um monte de e-mails de assessorias, zilhões, de assessoria de governo, de prefeitura, então a chance de repente, de um e-mail ficar perdido ali é alto, né? Então, acho que também vale um contato via rede social, né? E o segundo ponto é que, assim, acho interessante também, quando for vender a pauta, essa coisa, é interessante procurar veículos mais de nicho, talvez veículos menores, porque às vezes a pessoa quer vender a pauta para o Estadão, para a Folha. O Estadão, da Folha, o cara tem acesso a zilhões de repórteres, inclusive pessoas com mais experiência que oferecem outras pautas, e fora as pessoas que ele já tem ali para cobrir, né? Então, a sua pauta pode ser aceita sim, mas talvez a chance seja menor. Então,
procurando veículos mais nichados, né, acho que você tem uma chance maior de você ter uma atenção maior até do editor que está lá, né, e você vai fazendo o seu portfólio, né. E só para complementar, desculpa, Polly, eu acho que é uma coisa que ele falou de pauta que é importante, não dá para você mandar uma sugestão de pauta que seja uma linha fina. Oi, eu quero fazer uma entrevista com a Isabel Allende. Por que você quer fazer com a Isabel Allende? Qual é a grande novidade disso? Então, ser um freelancer é trabalhar um pouco de graça antes de você conseguir aprovar uma pauta, né? Eu acho que é muito importante ter isso na cabeça. Você tem que mandar uma coisa que está muito estruturada. Então, eu quero entrevistar a Isabel Allende porque ela lançou um novo livro, porque nesse livro ela fala isso, aquilo. Já fazer uma grande pré-apuração, que na hora que o seu editor topar, você já está com 40% ali da pauta encaminhada, lógico. Coisas mudam no meio do caminho, né? Uma reportagem que é maior muda, mas isso de você mandar uma pauta muito bem estruturada já é um grande ponto que você ganha ali quando você está conversando com o editor, né? Gente, antes, só uma coisa, não sei se a Malu, não estou vendo, só um comentário também para eu não me perder, da fala dos três, que acho que assim, retomando, eu vou pôr no chat também, mas pontos super importantes, né? Que assim, a gente lê o veículo que a gente quer oferecer uma pauta, né? Ser um leitor assíduo, a gente fala isso dos próprios veículos da casa, tipo, se você vai propor uma pauta para a agência de notícias do curso, você tem que estar lendo a agência todo dia, porque senão o outro colega já ofereceu aquela pauta, você vai repetir a pauta, péssimo. Então, você estruturar uma pauta. Então, eu quero falar da Isabel Allende, tem um novo livro, né? Ela está falando de amor acima dos 70, como se apaixonar na terceira idade. Puxa, acho que ela eu não consigo entrevistar, mas eu posso sugerir que a partir da leitura de um trecho do livro dela como podcast, eu vou conversar com mulheres de 70 anos sobre amor na terceira idade. Então, a gente cruzando, os veículos são muito carentes, né? Os três acho que concordam, de pautas multimídia, né? Pautas transmídia que a gente fala. Se você oferecer uma pauta que já é um podcast, oferecer uma pauta que pode ser um vídeo, isso é muito legal e mostra que você é versátil, que você ou consegue raspar dados, né? Uma pauta de jornalismo investigativo, mas a gente tem que ter um exercício, uma lição de casa antes, né? Oferecer a pauta, fazer uma boa pauta é um exercício grande, não é só chegar e falar, eu quero entrevistar fulano, né? Eu lembro, enfim, eu também trabalhei na época, também trabalhei no IG, olha as coincidências dos três. Eu lembro, na época, né, o Zuenir Ventura era um colunista da revista, e quando a gente estava, a Grazi estava lá na Crescer, né, ali na Cooperativa Agrícola de Cotia, ali, perto da USP, bons tempos de redação com bastante gente, mas o Zuenir vinha, né, um grande Zuenir, imagine, né, cronista, escritor, tal, ele vinha para a reunião de pauta e às vezes ficava lá uns 2 dias na redação em São Paulo. E ele sentava numa baia quase assim do meu lado e tal, e eu falava, nossa, tem que aprender tudo com ele, né, tudo que eu puder, eu vou tomar um cafezinho com ele para absorver pela pele, assim, né, e um querido e super, então, assim, não é que você vai ser um chato, mas você perguntar, pô, o que você está pesquisando, o que você está lendo, o que você... Né? Eu lembro de um dia almoçando com ele que ele falou, meus netos estão lendo Harry Potter, e aí alguém falou, nossa, mas o Enir, Harry Potter, eu falei, eu prefiro que comece por Harry Potter que depois pegue o gosto e leia outra coisa, tal. Então, se você também absorve, né, meio pela pele, as informações que estão em volta, né? Então, assim, você não consegue a Isabel Allende, mas você consegue ler o livro dela e pensar uma pauta, você vai triangulando. Acho que a Laís vai compartilhar o portfólio, mas também queria que a Laís falasse essa pauta que foi citada pela CPI, né, como que vocês, e sua outra colega, vão triangulando, vão percebendo, você descobre uma brecha nessa questão das armas que ninguém está falando. Você já sabe que 2022, né, vai ser a lama de eleição, e vai ter desinformação, e vai ter mensagem, desculpa o vídeo, e vai ter mensagem falsa, e vai ter polarização. Então, você já pode pensar, puxa, já vou me aprofundar num assunto que acho que vai, né, seja arma, seja questão, como você as pautas de 2022, ou vacina. Então,
dá para a gente ir mergulhando. Então, esse é um exercício do jornalista, do repórter, né? Não esperar, não é no veículo, não é o editor que fala, olha, vai para a rua e bate lá no fulaninho. Você tem que ir, né? Um bom repórter, né, André? Acho que ele concorda, mesmo trabalhando no veículo, você traz uma boa pauta, né? Então, esse cruzamento Sim. de pensar coisas, acho que é importante, acho que é uma dica fundamental. Fala, Laís, mostra aí, bom, comenta. Eu vou compartilhar aqui, e aí, enquanto isso, eu vou falando da matéria da CPI, gente, que eu acho que... Ixi, só que eu não consigo compartilhar minha tela. Alguém precisa... Peraí que eu acho que eu vou habilitar, mas tem algumas perguntas já, inclusive a Tabita está com a mão levantada, se ela quiser perguntar, antes de você compartilhar, acho que é uma boa. Tabi pergunta e fala se é para os três, para quem, enquanto a Laís vai se organizando. Também tem uma pergunta, mas aí eu vou deixar para perguntarem, depois eu pergunto. Pode ir, Tabi. Oi, gente, boa tarde. Bem, eu tenho duas perguntas. Uma é, como vocês já estão falando sobre o portfólio e tal, aí a Grazi, se não me engano, falou que não precisa colocar todos os textos, né? E aí seria, tipo, legal colocar um texto, assim, de cada nicho e tal, e a segunda seria sobre o currículo. O que é bom ter, o que não precisa ter, e essas coisas. Aí, já que a Laís falou sobre o podcast, eu vou aproveitar para divulgar, né? Eu e a Malu, inclusive, a gente tem um, junto com o Ramon e a Isa, que é sobre cultura pop e se chama Pressão Pop. Bem, obrigada. Muito bom. André, levando a sério isso de vender o peixe, pop, né? Acho que o André consegue quadrinhos, cultura pop, como fazer, né? Eu não sou produtor, só sou um nerd, só sou um consumidor de cultura pop. Por enquanto eu não produzi nada, mas eu gosto. Eu acho que sobre as perguntas, ela perguntou se eu entendi bem duas coisas. O primeiro ponto é a questão da quantidade a quantidade de material que você coloca no seu portfólio, no seu currículo, quando você manda para alguém. Se você produziu, sei lá, 50 coisas, você vai colocar link para essas 50 coisas? Sim ou não? O que eu diria que, assim, de modo geral, acho que se você tiver ali 5 ou 6, se você produzir muito, o ideal é que você coloque umas 5 ou 6 no máximo. Porque, para evitar que o currículo também fique muito longo, veja o que você achou de mais legal no seu material. Escolha, se você produziu para editorias diferentes, perdão, escolha uma de cada editoria, enfim, e coloque. Então, acho que não precisa colocar também 30, 40 links. Acho que você tem que colocar a quantidade que represente, né, de modo geral, a sua produção. O que você interessa e aqueles que você acha que você se aprofundou mais, que você foi melhor. A segunda pergunta era sobre currículo, o que seria legal ter no currículo, alguma coisa nesse sentido. O que eu acho, assim, do ponto de vista de quem trabalha em redação digital, tem duas áreas que é interessante conhecer, não precisa ser nenhum expert, né? Mas normalmente são áreas que vão ser pedidas, né? A primeira área é a área de SEO, tá? Search Engine Optimization. Para quem trabalha na área em grandes redações, é interessante ter um conhecimento sobre isso. Tem muito curso grátis aí no YouTube, não é nada do outro mundo, mas é interessante a pessoa ter como que você vai formatar o seu título para que ele seja mais interessante, por exemplo, seja mais buscável, né, no Google, grosso modo. Então, acho que um conhecimento interessante de ter o básico. Tem muita coisa no YouTube sobre isso, e até cursos básicos aí voltados para jornalistas. O segundo, a coisa que eu acho que pode ser interessante é algum conhecimento em rede social no ponto de vista da gestão. Todo mundo aqui usa rede social, é óbvio, né? Mas por que eu digo isso? Porque rede social acaba sendo uma porta de entrada em redação digital, né? Então, várias empresas de internet, elas têm ali áreas de redes sociais, você precisa de pessoas ali para publicar o conteúdo na rede social ou cuidar do conteúdo que está na rede social, né? E, em muitos casos, as pessoas que cuidam são pessoas que estão ali se formando, estão saindo da faculdade, né? Então, se você, de repente, faz um curso de gestão de rede social, um curso rápido de 3, 4 meses que te ensina um pouco mais sobre as métricas, uma outra ferramentinha ali, pode ser interessante.
como eu falei, não é nada assim obrigatório, mas essa questão da rede social, eu menciono isso mais por conta de que nós sabemos que as redações e mesmo com os coletivos e essas iniciativas mais novas, muitas vezes não dão conta de absorver a mão de obra do mercado, né? Então, assim, então entrar via rede social pode ser uma porta de entrada para né, para você ter uma oportunidade como repórter, né, de qualquer de um veículo, né? E tem pessoas que acabam ficando em redes sociais e acabam direcionando a sua carreira para isso, mas aí é uma outra história. Mas então acho que esses dois conteúdos são interessantes. Tem duas perguntas aqui, eu vou ler, da Natasha. Obrigada, Natasha, pela participação. O Arthur também está participando, disse que está ótimo, também estou achando. A Natasha pergunta como vocês costumam precificar o trabalho, grande pergunta, sempre aquela dúvida, eu vou dar uma dica antes deles responderem. E na hora de mandar a proposta de pauta, acontece o editor pegar a pauta sem contratar você, pode acontecer. Como a gente evita isso? Não evita. A gente tem texto roubado do doutorado, a gente tem texto roubado do mestrado, você publica livro Creative Commons, as pessoas copiam, e aí você fala, nunca mais vou compartilhar e publicar? Não, né? Então, a gente está na chuva e se molha. Não tem jeito, senão a gente não consegue avançar. Outra coisa que eu vou deixar eles falarem, mas uma coisa que eu acho assim, que eu sempre falava isso desde sempre, a gente tem uma tabela do sindicato, né, que não é muito, mas assim, a gente não pode né, barbarizar a profissão, então isso é muito importante ficar gravado. Então assim, se a tabela do sindicato, saída de fotógrafo, não sei quanto está hoje, sei lá, R$500, saída de 3 horas. A tabela do sindicato, daqui a pouco eu ponho um link aqui, é muito legal porque ela é o mínimo, né? Ela é o básico, né? Então, sei lá, tá R$500 a saída do fotógrafo. Você vira e fala, por 200 eu faria, né? Só que você está canibalizando o seu mercado, né? Você está estragando aquele setor. Então, eu deixo eles falarem, mas eu acho que sempre o sindicato é um bom parâmetro. Claro que pode ser mais, pode ser menos, mas, assim, é um bom começo. A tabela tem de saída para site, para freela de assessoria, para Instagram, para repórter, com uma fonte, 2 fontes. Então, se o sindicato fala lá, eu não estou tão por dentro neste momento, mas, olha lá, uma pauta com 3 fontes é R$2.000, não vá fazer por 200. Não quer dizer que se você conseguir publicar na Folha e ela te pagar 300, aí é outra coisa, a tabela do veículo. Agora, você como freela, já baixar o preço para passar a perna no outro freela, nunca, né? A gente não faz isso nunca. Igual revisor. Nossa, quanto está a revisão de página? Tá 10 por página, 5. Não dá para você falar, olha, eu estou começando, eu faço por 2, né? Nunca mais aqueles revisores conseguem cobrar 10, né? Então, deixo eles, mas eu acho... Legal, Polly, você falar isso, porque eu acho que é uma dúvida geral, né? De como que a gente vai conseguir pagar as contas. O sindicato é um bom parâmetro. Claro que se você é estagiário, né, aí a pessoa vai falar, mas isso é para o formado, você é estagiário, eu pago menos. Enfim, mas aí você já sai de um patamar, né? Não começa aceitando, né? Porque senão vira barbárie. A gente vê muito isso com formados, com assessores de imprensa que passa a perna no colega. Depois compartilha aqui com a gente. Já estou pegando, vou fechar o vídeo. Depois compartilha aqui com a gente, Polly. E aí, a Laís, se quiser compartilhar o portfólio, ia comentar que a Tabi falou do nosso podcast. E, André, você ia adorar. O último episódio foi sobre a Marvel. Vai, Laís, enquanto a Laís compartilha, eu procuro o site do link do sindicato, só um minuto. Eu vou compartilhar aqui, mas eu vou aproveitar e falar sobre o que a Polly falou, e eu vi a Grazi ali concordando. Isso de não derrubar o mercado, gente, é muito importante, porque se alguém faz uma pauta barata, nenhum editor vai pagar o preço que deve pagar, assim. E eu acho que é importante, assim, pelo menos assim, com os editores que eu trabalhei, dentro do Brasil e fora, às vezes o preço é meio fechado. Então, eles pagam por palavra, tipo, sei lá, chutando, eu não sei direito, 50 centavos por palavra, e aí mais ou menos o seu texto vai de acordo com isso. Mas sempre existe margem para negociação, e aí é isso de ser uma marca, da gente ser uma marca e aprender a, enfim, defender o nosso trabalho, passa por isso também de saber que, bom, para essa matéria eu vou ter que trabalhar mais, ou para essa matéria eu já tenho uma especialidade e eu posso cobrar mais.
Então, a gente pode negociar. Eu vou mostrar aqui meu portfólio rapidinho. E eu nem sei se ele é o melhor exemplo do que eles falaram de ter poucos links, porque eu acho que isso tanto sobre a pergunta da Tabita, acho que também vale para currículo. Dependendo da vaga que você está aplicando, ou sei lá, da oportunidade que você está aplicando, você vai modulando o seu currículo e o seu portfólio. Então, agora, eu estou com muita matéria de arma aqui no meu portfólio, porque eu estou aplicando para uma bolsa reportagem que tem a ver. E eu mandei o meu link, o link do meu portfólio. Então, eu imagino que eles vão abrir e eles vão querer ver todas as matérias de armas que eu fiz. Por isso que elas estão todas aqui. Geralmente, eu tiraria elas. Então, o jeito que eu organizei, esse é um Google Sites, é muito fácil de fazer, gente, porque eu sou super péssima para isso. Então, eu tentei um Wix e eu não consegui, para vocês terem ideia. Eu fui para o Google Sites, que era muito fácil. Isso é uma coisa assim que eu quero melhorar. Eu só tenho exemplo em texto, basicamente. Eu não sou uma repórter multimídia. Estou tentando correr atrás, porque, como eles falaram, hoje a valorização é para o repórter que é multimídia. Então, eu estou tentando aprender podcast, estou entrando na área de jornalismo de dados agora para tentar agregar valor. Mas aqui eu tenho basicamente todos os meus textos. Não são todos. Alguns textos. Então, eu escolhi, aqui é da minha época do estágio da Reuters. Eu até vou mexer, porque eu acho que tem muito texto aqui, eu não preciso. Na época que eu só tinha Reuters, eu deixava tudo, porque era o que eu tinha para apresentar, basicamente. Então, aqui, isso é uma coisa que eu acho que vale para o portfólio e que o André falou, né? Eu tento apresentar um pouco de quem eu sou como repórter. Então, tem um pouco de cada área que eu cubro. Então, aqui na Reuters tem matéria sobre direitos humanos, tem matéria sobre a eleição, tem a cobertura do massacre em Suzano, que eu fiz, que mostra que, enfim, eu sei cobrir eventos em tempo real, sabe? Eu acho que você, no seu portfólio, você tem que tentar mostrar as suas habilidades, suas capacidades. Mostrar que você sabe fazer isso e aquilo. Então, aqui, quando eu comecei a freelar, então, algumas das matérias que eu fiz em 2020, eu sempre coloco o veículo, porque esses são links para a matéria no site do veículo. Mas aí uma dica que eu dou, que eu acho que até dei no dia que eu falei na aula da Poli, salvem sempre as matérias em PDF. Ou, se é em vídeo, façam um backup. Porque, por exemplo, a Reuters, o site da Reuters mudou agora. Então, as matérias não existem mais. Isso é tudo link de PDF. Ainda bem que eu salvei, porque senão todo o meu trabalho na Reuters ia ter sido perdido. Não teve backup e também não me avisaram. Então, isso é complicado, principalmente agora que sites fecham, né? A atmosfera aí do jornalismo está sempre mudando. E aí, aqui são as matérias que eu fiz em 2021, e eu acho isso, eu coloquei ontem até, porque eu acho que é importante a gente colocar repercussão. Por quê? Essa é a matéria que eu fiz para a agência pública com uma colega minha que foi citada pelo Renan na CPI da pandemia, no dia do depoimento do Weingarten. Muita gente não liga, não clica que essa é a matéria que foi citada. E isso agrega valor para a reportagem e para mim como repórter também. Então, eu coloquei porque... E aqui é um link para um tweet que tem o vídeo, que ele menciona a matéria, tal, é o texto. E eu acho que é importante a gente também mostrar que a reportagem não parou ali na publicação, quando isso acontece. A maioria das vezes a reportagem para ali na publicação. Às vezes ela vai ter um impacto futuro, que nem foi esse caso, porque isso agrega valor. Então, sempre que tiver um impacto, eu acho legal colocar. E aí, a última coisa. Bom, aqui, a minha belíssima cara, mas eu achei legal colocar isso porque eu participei 2 vezes de um telejornal australiano durante a pandemia para falar sobre a situação da pandemia no Brasil. Enfim, para quem não é uma jornalista multimídia como eu, ter uma participação em vídeo mostra que, olha, eu também sei me virar um pouco, com muita vergonha, na frente da câmera. Então, isso, sei lá, abre caminho para talvez outras pessoas me chamarem para falar no jornal. E aqui o meu TCC, olha só, gente, ele continua aqui mesmo depois de 4 anos, porque eu acho que foi um super trabalho, me deu muito trabalho, né, eu digo, e eu tenho muito orgulho dele. Então, foi livro-reportagem sobre os secundaristas e ele continua aqui, porque foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer. Então, enfim, quem abre meu portfólio também sabe que eu cobri educação, eu cobri movimento secundarista e que eu tenho um livro que não está publicado, mas é isso. E aí, assim, de organização é muito fácil montar um site no Google,
Eu tenho uma outra página aqui, que é sobre mim, e aí é tipo uma descrição. Eu coloco sempre em inglês e em português, porque eu também escrevo para fora. Então, por isso que eu tenho, mas não tem necessidade se você vai ser um jornalista que atua dentro do Brasil. É que eu acho chato um editor fora abrir meu site e não entender nada do que está escrito, né? Então, eu acho que é isso. E aí Ai, meu Deus, como eu paro? Aqui. E aí eu acho que de redes sociais, assim, eu sou uma péssima pessoa no Instagram, eu não consigo ser jornalista, então eu já decidi que o Instagram vai ser a minha rede não profissional, porque eu também acho que por uma questão de segurança, eu não quero abrir meu Instagram para... se eu tivesse um Instagram profissional, eu abriria, mas o meu Instagram pessoal eu não quero abrir, eu cubro arma, é um tema meio treta, eu não quero que as pessoas vejam minha família, vejam onde eu moro. Mas mantenha uma rede profissional para fazer contatos, para mostrar o seu trabalho, né? Sempre postem links das matérias que vocês fazem, dos vídeos que vocês fazem no Twitter, no LinkedIn. Eu acho que parte do trabalho de ser freelancer é aprender a se promover. E eu até falei disso no dia da aula da Poli, né? É muito difícil para a gente não achar que é uma questão de ego, assim. Mas, gente, se a gente não vende nosso peixe, ninguém vende, sabe? Quando você está num veículo... Se você trabalha para a Folha vai promover nas redes da Folha a sua matéria, vai explodir de compartilhamento. Mas quando você é freelancer, você não consegue depender do veículo para quem você escreveu promover. Então, é importante você mostrar, olha, eu estou cobrindo isso, eu fiz isso, a minha matéria foi citada na CPI. Você é assim, o seu departamento comercial, você é o seu departamento de redes sociais, você é o seu revisor de texto, você é o seu pauteiro. Seu departamento financeiro. Esse é muito importante, né? Não deixar isso passar também. Então, eu acho que é isso. E é um exercício constante, que nem a Poli falou, de equilibrar tudo, né? Eu acho muito importante que teve uma mesa sobre saúde mental, porque não tem um jornalista que esteja bem, eu acho, gente. Foi muito difícil esse ano. Sendo freelancer, é muito difícil, porque você não consegue pausar, assim, aprender a hora de descansar. Tem a liberdade do trabalho freelancer, que nem a Poli falou de ir no cinema, né? Às vezes eu saio para andar de bicicleta no meio do meu dia. Meu trabalho anterior não me permitiria isso. Mas, às vezes, significa que numa sexta-noite eu vou estar escrevendo uma matéria, meus amigos vão estar todos saindo. Então, é aprender um pouco do equilíbrio. Eu acho que esse é o grande desafio aí do trabalho freelancer, né? E acho que tem uma coisa, antes de até, se a Grazi também quiser mostrar, a Grazi Lamparina, algum vídeo, alguma entrevista legal, eu acho que tem uma coisa que a Laís falou, que assim, a gente tem que ser curador da gente mesmo, né? Assim, então, se a gente cobre moda, beleza, universo feminino, você também pode colocar no seu LinkedIn, no seu Instagram, uma curadoria de coisas legais que estão acontecendo no setor que você cobre, né? A gente pode começar, os alunos falam, então, o que eu ponho no meu Twitter se eu não tenho ainda nada para colocar? Mas você pode retweetar uma coisa bacana que você acompanha, um assunto que você acompanha. Você pode, você participou do Intercom, de um congresso como estudante, você pode publicar a mesa, né, hoje com as telas, e dizer que você está lá. Você pode colocar no seu Instagram que você está num workshop de freelance numa semana. Você pode criar um stories marcando, dando crédito. Claro, hoje é aniversário de 70 anos da Laerte, uma figura pública amada, querida. Então, assim, você pode pegar datas comemorativas bacanas, que independe se você é cartunista, né? Aí a Laerte independe. Você pode colocar uma resenha de um livro que você está lendo. Você pode pegar um gancho se você foi vacinado, e aí você coloca lá e marca o SUS. Então, assim, essa curadoria para existir também, né? Porque senão você fala, o que eu publico? Só quando eu tiver alguma coisa? Não, você pode retweetar, repostar, dando crédito, claro, sempre. Outra coisa que a Laís falou, que eu acho que é importante, eu já tinha falado também, além das pausas, que a gente, o freela, né, você cuida de tudo, né? Então, você vai receber essa pauta, se você não souber cobrar depois, né? Pus o link do sindicato aí. Os veículos têm muita coisa, o financeiro esquece, né? Ele vai perguntar se você é PJ, se você tiver bastante freela, dá para você abrir uma MEI, né? Que é fácil de abrir, é R$50 por mês, e aí você consegue, o imposto é menor do que se você for
autônomo, desconta mais como autônomo, se for um pouquinho menos de 1.000, não desconta nada, mas enfim, é importante também você entrar no Sebrae, você ver como ter uma MEI, você pode entrar num projeto, né, escrever um projeto para o Itaú Cultural, para algum lugar, então, se você é de cultura, do audiovisual, e aí você pode tentar junto, e aí vai precisar de uma nota, e pode ser um coletivo, vocês podem criar um coletivo entre vocês, alunos, então, assim, acho que a gente tem que pensar isso, né? Assim, a saúde financeira, você é o seu contador, você... E não é diferente para pesquisador, autor, escritor, é a mesma coisa, né? A gente, tirando o Paulo Coelho, ninguém pode... Se você não lembrar a editora de pagar os seus direitos autorais ali, que vendeu na Amazon, se não ficar esperto... Não é que a editora te enrola, mas ela também está em crise, ela quebrou, a livraria não pagou. Então, a gente tem que ser bom de agenda, né? Bom de organização... Então, é um pouco, sabe, perceber, pô, tô surtando, então vou para terapia, né? Em vez de surtar na rede, tô precisando me mexer, né? Ou eu, sei lá, engordei loucamente na pandemia, então é melhor andar de bicicleta. Enfim, eu acho que o freelance, ele é mais exposto. Aí vocês vão falar, poxa, Polly, mas você é professora, PUC, mas o professor, você vê, todos nós de jornalismo, os professores fazem um monte de coisa, né? O Aldo está na TV Cultura, o outro está... Porque até para trazer a informação, né, do mercado que rola, a gente precisa circular. E aí, circulando, você também é freela, né? Você também faz um projeto, seja um projeto de educação, você tem que entregar, e aí você tem que saber cobrar, você tem que lembrar a pessoa... você tem que falar, olha, eu tenho CNPJ, eu não tenho, eu vou pegar uma nota de um amigo, aí você paga o imposto para o amigo. Então, acho que ser profissional, cada vez mais, desde sempre, né? Senão a gente vai... Né? Tinha um tempo que o André, eu, a Grazi, enfim, eu antes deles, a gente era muito dependente dos veículos, né? Imagina falar você empreender, eu não gosto dessa palavra, né? O Dória estragou essa palavra. Mas eu acho que é um pouco isso, a gente ser mídia de si mesmo, né? A gente conseguir... Você está fazendo um mestrado, aliás, o Selmo Penha te mandou um beijo, Laís, que fez com você, viu aqui, a gente está no grupo de pesquisadores, ele mandou um beijo. Então, assim, você está fazendo um mestrado, você está fora, puxa, você pode contar para as pessoas o que você está fazendo, você pode pôr um resuminho do que você está escrevendo, você pode, sem ser chato, não é o influenciador chato, o vazio que não tem informação, a gente tem muita informação, mas acho que a gente é um pouco... modesto, a gente sempre fala isso, né? O jornalista, ou ele acha que ele está muito oferecido e não faz nada, ou ele fica naquele viés, né? Eu sou incrível, mas o meu texto só eu leio, né? E meu companheiro também não pode, tem que compartilhar se você é incrível. Ser melhor na sua habilidade, tem gente que é incrível para o vídeo ou para o áudio, não é tão bom para o texto, então... ou vai fazer curso e caprichar no texto, ou já vai direto para o áudio, para o vídeo, né? Então, acho que é importante a gente olhar no espelho, né? E, tipo, onde estou, né? Dá perrengue? Dá perrengue. Você se recria aos 40, aos 50, eternamente, mas acho que, por exemplo, professor na pandemia, você conseguia fazer uma aula gravada? Todo mundo tinha iluminação, canal no YouTube? Claro que não, né? Podia ser melhor? Podia, a gente podia ser um super cara de vídeo, mas a gente não é. Mas todo mundo foi meio atrás. Então, você fala, você manda a sua aula gravada? Você manda, né? Como você faz? Sei lá, tem um monte de livros, não tem tripé, né? Pede para o filho segurar o celular, depois fala, bom, melhor comprar um tripé. E você vai, entendeu? Então, eu acho que o freelance é esse inquieto, né? Que eu acho que todo jornalista deveria ser assim, porque os veículos acabam. Né? A Infoexame acaba, maravilhosa, a revista Época, o outro, o IG, e aí as coisas vão mudando, e às vezes tem muito jornalista formado de muito tempo que demorou, né, para perceber que perdeu o pé, e aí vai ficando difícil, seja formado a 4, a 10, a 20, né? Como que eu faço? Muitos perguntam, como eu faço para estudar, ou para fazer um mestrado, é difícil, uma pós, como eu faço para dar aula? Pô, primeiro, né, você tem que se capacitar, e aí você mete a cara, mesmo para dar aula você começa com uma aula, ninguém começa dando 20 aulas, né? E aí você vai, então, eu lembro que entrei na PUC,
eu editava o Vitrine, né, com o Marcelo Taz, tinha saído da Big. Eu editava o Vitrine ao vivo toda semana e dava uma aula na PUC, né? Você se vira nos 30 ali, você não conseguia viver da PUC, mas também não queria ficar só em redação, porque eu vi que a redação estava acabando, e depois, felizmente, o Vitrine acabou mesmo. Então, você vai se virando, mas é um processo, né? Não é um... É fácil, você começa a dar aula e está perfeito? Não, eu suava da cabeça aos pés, dava um nervoso, porque você fala, ninguém interage, ninguém está entendendo, será que foi bom? Você prepara, e foi, né? E depois você vai pegando a prática. Eu acho que freelance, né, também tem mais perguntas, e me ajuda aí, Malu, aí organizando no chat. A Grazi vai mostrar também uma reportagem do Lamparina. Mas eu acho que o freela é um pouco isso, você é inquieto, você usa as plataformas, como o André falou, as que tiverem disponíveis, você tem que ser bom em alguma coisa, óbvio, né, também. Você tem que olhar para você mesmo e falar onde eu estou mandando melhor, e você vai se organizando e percebendo onde está, né, a leitura do contexto, né, porque também não adianta você propor coisas que ninguém faz mais, ou que o veículo não aposta mais. A gente recebe muito isso em redação, né? Muito assessor sem noção, pauta que não tem nada a ver. Então, assim, a pessoa não está fazendo a leitura, né? Então, é importante estar contigo, Grazi. Vê se você consegue compartilhar. Vamos ver. Eu acho que eu só queria até complementar uma coisa dessa coisa de que vocês estavam falando da gente ter que se vender. Teve um chefe meu, até contei para o André e para a Laís, que era o Paulo Moreira Leite, ele era diretor, ele ficou diretor um tempo da Editora Globo, e ele chegou uma vez, ele virou e falou assim, você sabe que a galinha e a pata, eles botam ovos. Quem você acha que, quando você escuta, quem você sabe que botou ovo? A galinha, porque a pata, ela não faz nada, então ninguém fica sabendo o que acontece. Então, acho que ficou muito a lição, e aí ele ficava brigando com a gente, vocês têm que falar o que vocês fazem, vocês têm que falar o que vocês fazem, porque jornalista fica nessa coisa de ficar dentro da sua concha, eu fiz, só eu sei que eu fiz, e ninguém sabe, né? E a gente não joga para o mundo e fica dependente de uma marca. Hoje em dia, nós somos a nossa própria marca. Tem que ter um peso, uma medida para isso? Tem. Mas a gente tem que contar também o que a gente faz, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Janela, tela cheia. Vamos ver. E não está indo. Será que você tem que me liberar, ou... Malu? Vou ver aqui se eu consigo. Senão eu coloco aqui no chat. Eu vou compartilhar. Isso, depois a Grazi põe no chat, a Malu compartilha. Peraí. Enquanto isso, eu vou ver mais perguntas aqui. Porque aqui não está indo, acho que tem que ter permissão mesmo. Vê se vai agora, Grazi. Não. Então, acho que você põe no chat aqui, Grazi, o link, aí, Manu, você compartilha. Peraí, por favor, obrigada. Ô, Manu, coloca ela como co-host, aí ela consegue compartilhar. Não sei se consegue por aí. Ai, boa. Vamos ver se vai aqui. Essa aqui, a gente tinha uma série lá. Qual era a proposta da Lamparina, né? Era ser uma produtora de conteúdo com viés feminista e com... Vou falar um pouquinho só do viés feminista, né? E com todas as nossas fontes sendo mulheres. Eu acho que isso é uma coisa muito importante até permitir. Vamos ver se vai. Faz parte, né? Essas telas, vamos tentando. Ai, foi. Eba. Vamos ver se vocês veem. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Deve estar carregando. Bom, se você puder compartilhar enquanto isso... Acho que você compartilha, Malu, e aí a Grazi só explica e depois a gente solta. Pode ser. Vou aqui compartilhar, então. Tá. Conseguem ver? Qual que é o link? Esse primeiro, coloca esse episódio 2 aí. Então, a Lamparina, ela queria ser uma produtora de conteúdo com viés feminista. Então, aí, para ser um viés feminista, a gente só usava
Acho que a gente pode fazer só uma coisa. Não, peraí. Acho que a gente pode soltar mesmo o... Primeiro, acho que a gente pode deixar a Grazi terminar e aí solta um trechinho do vídeo mesmo. Acho que daí fica melhor para todo mundo acompanhar. Você está escutando o vídeo? Não. Não? Então, acho que eu vou deixar rolando enquanto ela explica, que aí não dá para ouvir, então... E aí a gente escolhia fontes só mulheres, então, assim, era uma agenda só de fontes mulheres. Eu acho que isso é uma coisa importante também, independente de ser viés feminista ou não, a gente tem que trazer mais mulheres para a conversa sempre. Então, você como freelancer tem que ter isso um pouco de regra, né, hoje em dia, e a gente escolheu ter uma publicação que fosse só nossa, e a partir dessa nossa publicação, a gente às vezes distribuía para outros lugares. Então, a gente criou várias, para ser multimídia, hoje a gente, vamos lá, nunca fiz TV, mas vou fingir que fiz TV, e gravei uma série de vídeos, e fui atrás de grandes pessoas para falar sobre isso. Então, a primeira foi a Ana Estela Haddad. Por que eu consegui falar com a Ana Estela Haddad no último dia de prefeitura? Porque quando lá atrás ela estava para assumir como primeira-dama, eu fiz uma matéria com ela. E eu estabeleci a Ana Estela como minha fonte. Então, é aquilo que a Laís falou, você mantém aquele contato sempre. Então, foram 4 anos mantendo o contato com a Ana Estela. E aí, no último dia, eu falei, Ana Estela, você me contou como foi o seu primeiro dia como primeira-dama. Topa fazer agora um overview aí de como foram esses 4 anos para você? E você me contar como está sendo o último dia? Ela falou, não, topo. E aí, era um projeto independente, que foi só para as nossas redes sociais. A Ana Estela curtiu muito, depois ela divulgou, o Haddad divulgou, caíram em outros lugares aí também da rede. Mas para mostrar que, assim, além de tudo, esse estabelecer fontes, estabelecer contatos é importantíssimo. Então, esse foi um case, depois teve outros aí. E eu vou mandar aqui no link também, no chat, uma outra matéria que foi com a Isabel Allende. Eu falei da Isabel Allende porque eu tinha pegado esse exemplo. Que a Isabel Allende estava lançando o livro e eu falei, eu queria entrevistá-la para o Lamparinoscope, tudo bem? Aí a Companhia das Letras falou, tudo bem, mas a gente quer essa matéria. Você vende essa matéria para a gente também? Eu falei, vendo, então vamos fazer o casado? Você coloca a matéria aí, você joga para o meu site, e eu coloco a matéria aqui e jogo para o site de vocês, a gente faz esse cross, tudo bem? Tudo bem. Eles não se impuseram com nenhuma das perguntas, então foi tudo feito por mim, com o viés da Lamparina, mas foi uma coisa casada. Então, há outras possibilidades e oportunidades para a gente fazer um trabalho legal, sem ser estando numa grande marca como freelancer, né? E eu ia compartilhar aqui depois eu convido vocês. A Púrpura, que é a nova Lamparina, né, que eu estou criando, ela ainda não está no ar, mas ela já tem um site. E aí eu ia mostrar eles mostraram como fazer um portfólio quando você é só você mesmo como freelancer, e eu ia mostrar como a gente faz um portfólio sendo uma produtora de conteúdo que está indo atrás de vender os seus conteúdos para outras publicações. Muito bom, Grazi, mostra assim. Eu acho que a Grazi mostra o portfólio, aí eu queria ver se com a Malu, né, se tem mais alguma pergunta, que a gente está caminhando para o final. Eu ia falar que infelizmente, a gente já está terminando, passou tão rápido, foi tão bom. Que bom que vocês vieram. Deixa a Grazi mostrar o portfólio, ou ela colocar aqui no tem chat. uma pergunta aqui do Ramon sobre quais as informações são importantes ter no currículo. Quais informações são importantes ter no currículo e dados pessoais necessários para colocar no portfólio. Vou deixar o André também, que ele recebe um monte de currículo, se ele quiser comentar. E a Grazi, depois, a Laís também, enfim, a Grazi pode depois pôr o link aqui ou me mandar, e aí a gente compartilha. Tá, eu não consigo. Eu consigo subir algum arquivo aqui? Não, né? Também não. Ai, como que eu compartilho esse portfólio? Que ele está no PDF. O que eu faço? A gente não deixa... Grazi, no chat você consegue mandar um PDF, acho. Deixa eu ver.
Quer falar, Laís, André? Enfim, estão com vocês. Então acho que a pergunta dele era sobre informação no currículo. Cara, não tem nada muito específico, cara. É o seu nome, seu telefone, seu e-mail. E, claro, né, a informação de contato, né? E a informação de contato que são essas, mas o que eu acho que o que importa mais é essa questão de ter alguma coisa para mostrar. Então, assim, link para a matéria que você fez, se possível, uma descrição da área de interesse, né? Tipo, sei lá, me interesso por essa editoria específica e eu já fiz isso. Não precisa ser uma coisa muito extensa, mas que tenha ali algum material que você já tenha feito e pode ser, como já foi comentado aqui, pode ser link do Instagram, que você, de repente você postou no Instagram para divulgar algumas coisas. Não necessariamente é um Medium. Depende um pouco assim, da vibe de cada um, né? Tem gente que vai fazer um Medium, vai fazer textos mais longos, tem gente que vai querer trabalhar o visual no Instagram, tem gente que vai querer fazer uma coisa no YouTube. O importante é você ter ali os dados básicos de contato e enfim, um portfólio ali, né? Do que você fez. Acho que isso que vai ser importante muito mais do que o formato, visual ali e tal. Claro, conta, uma forma de você valorizar o seu trabalho, mas não é isso que vai determinar, enfim, o interesse maior ou menor da parte de quem está olhando o currículo. Acho legal colocar línguas também, se vocês têm outras línguas. Eu Sim. acho que hoje em dia vale colocar softwares, né? Tipo, Office é básico, né? Todo mundo tem que ter, mas se você sabe mexer, sei lá, After Effects, ou se você sabe usar Python, jornalismo de dados, eu acho que isso vale muito também, porque mesmo que não para aquela vaga, às vezes eles estão precisando de alguém que manja a direção, né? E sim, tudo isso vale. Que o André falou, naquelas partes não é de cursos, etc., cursos atrelados à profissão, né? Isso aí também, obviamente, tudo tem que ser incluído. Principalmente quando você é estudante e você não tem muita experiência de trabalho, eu acho que vale colocar bastante coisa, assim, porque também para não deixar o currículo vazio. Então, façam cursos online, façam os cursos que a Alboré oferece, esse tipo de curso conta muito no currículo, né? O Night Center, né, tem muitos cursos de inglês muito bons também. No Brasil tem muita coisa, né? Também a Brage tem cursos, enfim. A Brage está com incrível agora, de jornalismo investigativo, mais um gratuito, sim. Eu pus até no meu Face. E hoje em dia, até por conta da pandemia, etc., tem muita coisa online. O Night Center, né, que tem muita coisa online para jornalista. Essas cursos mais específicas de rede social, SEO, tudo isso tem curso que é online, que você pode fazer muita coisa de graça, muita coisa, o investimento é pequeno. Então, vale a pena também, né, para essa parte de faculdade, para se capacitando em relação a esses cursos extras aí. E eu acho que para a rede de contatos também, independente, às vezes os cursos eu fiz um outro da Night Center o ano passado, que era de cobertura feminista, ele era super começo, um overview ali do que era a cobertura, mas é muito legal para contato. Então, na América Latina inteira, a gente criou um grupo e começa a trocar informações, conversar. Então, além do aprendizado, essa rede de contatos, networking que o André falou ali no começo, que é fundamental. Estão perguntando para vocês colocarem os cursos. Vou colocar aqui no chat alguns que vocês falaram. Boa, Laís, obrigada. Eu vou escrever aí algumas plataformas. Vou compartilhar aqui, Grazi, o portfólio que você mandou. Aí você fala um pouquinho e a gente já, Polly, já encerra. Tá com o gatinho aí, Polly? O cachorrinho. É o Teuzinho, fala oi, Teuzinho. Ai, que bonitinho. Que lindo. Adorei. Acho que a Grazi mostra e aí eu faço o encerramento, já agradecendo muito. Acho que a gente teve um aprendizado incrível. Bom, a Púrpura ainda não nasceu. Ela está nascendo. Que legal chamar Púrpura, gostei. Púrpura porque é a cor do feminismo, né? Então, chama a Agência Púrpura por causa disso. A gente vai continuar ainda com esse viés feminino e feminista. Esse é o portfólio que a gente faz, o primeiro approach com, enfim, revistas, marcas e tudo isso. A gente foi um pouquinho... De novo, né? Como é uma agência, a gente precisa contar o que a agência faz, a gente traz um pouquinho do conceito do grande diferencial. Então, tem aí explicando um pouquinho do conceito diferencial. A gente conta quem somos nós, com fotinhos. Então, tem uma aí, quem sou eu, quem é a Larissa, que está comigo na Púrpura, que também estava comigo na Lamparina. Aí, a gente fala
um pouquinho de como a gente, por exemplo, aqui, acho que é uma das coisas importantes que a gente estava falando desse novo freelancer, a gente trabalha com colaborações. O que é ser colaboração? Não é trabalhar de graça. É você saber o que cada pessoa tem de expertise e de bacana para compartilhar dentro de um projeto que você está criando, dentro de uma matéria que você está criando, dentro de, enfim, do mundo que você está querendo conquistar. Então, é isso um pouquinho que a gente fala aí. Que eu acho que é fundamental hoje em dia. A gente não trabalha sozinho, não somos concorrentes. Eu acho que tira isso da ideia da cabeça de aquela ideia de tô na Folha, o outro está no Estadão, ele é meu inimigo. Ao contrário, somos todos, estamos colaborando todos, e eu acho que o jornalismo cada vez é mais colaborativo nesse sentido. Aí a gente conta um pouquinho de quais são os nossos serviços, né, assim, entre aspas, porque todo mundo já sabe que somos jornalistas e que produzimos conteúdo. E aí, um pouquinho para baixo, pode seguir, a gente fala dos nossos cases, né? Então, a gente já tem case, mas a empresa não nasceu, porque a gente traz um pouco desse portfólio das experiências de cada uma, então a gente joga as experiências dentro da agência. Então, se vocês, às vezes, criarem alguma agência, algum coletivo, o que cada pessoa tem de particular faz parte do conteúdo, do feedback da agência como um todo, desse coletivo como um todo, tá? De novo, a gente paga boleto. Para pagar boleto, tem algumas coisas que a gente faz que não estão somente ligadas ao jornalismo. Então, a gente faz coisas para marcas? Fazemos. Tem como levar coisa para marca que está atrelado ao jornalismo, ao feminismo? Tem muito. As marcas dependem disso. Isso faz com que a gente pague nossos boletos, depois a gente faz os nossos conteúdos. Então, produzimos newsletters, a gente tem uma produção que é 360 aí, trabalha em todas as plataformas, pode descer mais um pouquinho. A gente dá palestra também, palestras de feminismo, palestra de jornalismo, e pode descer mais um pouquinho, que eu acho que essa parte é mais legal. E aí a gente trabalha, como a gente ataca vários lugares, a gente mostra também o que a gente produziu para veículos. A Marie Claire é uma grande parceira nossa desde os tempos da Lamparina, então ela veio com um projeto o ano passado, que era Estamos Falando sobre Ageless. Então, a gente quer mostrar como as mulheres estão envelhecendo e tirar o estigma das mulheres envelhecendo. Vocês topam fazer as matérias? É um conjunto de matérias X. Topamos, vamos lá. Então, aí a gente coloca as principais, a gente fez um total de, acho que quase 30 matérias sobre o assunto. A gente colocou algumas que a gente achou que eram muito legais, e aí o restante a gente convida. Você quer conhecer mais? Isso a gente fala lá no corpo do e-mail. Quer conhecer mais? Aqui tem um link, aqui tem outro link. Aí a gente faz um overview. De novo, esse portfólio que a gente montou, como é de uma agência, ele é muito mais para ser vendedor, né, mais visual, do que indo diretamente para as matérias. E aí tem uma grande diferença do que foi o portfólio da Laís, que é uma coisa diretamente ali com todas as produções, os links dela que ela produziu, que é outro approach, outro gatilho. Eu acho que montar o portfólio também tem que ser, você tem que entender qual que é o approach que você vai dar. O meu portfólio particular, ele já é muito mais parecido com o da Laís do que esse portfólio. Eu quis mostrar esse porque ele tem essa pegada diferente, né? Acho que é isso. Muito bonito, aliás. Obrigado, Grazi, de compartilhar com a gente. Nossa, agora deu, peraí, que agora, Telzinho, ele quase derrubou tudo. Obrigado por compartilhar com a gente, acho que vale pauta. Vou pedir para os alunos e aí levantar a história da púrpura, muito bom. Quero agradecer muito, né, Malu? A gente acho que passou muito rápido as 2 horas. Desculpa, agora meu barulho da reforma é o cachorro aqui, tudo bem, faz parte. Muito aprendizado, obrigado pela paciência, por vocês estarem com a gente. Eu vou pedir só que se vocês puderem deixar no chat, né, os e-mails de vocês, né, e aí se os alunos quiserem trocar uma ideia, se, né, Grazi, se vocês quiserem ser voluntário na Púrpura, se quiser, ver um dia na redação da Isto É, né, André, com certeza, né, eu sei que vocês estão remotos, mas o Edson... E-mail ou Twitter, né, Polly? Porque Twitter, para não ficar com a caixa lotada. Manda um beijo para o Edson Franco, que é um amigo querido também. E aí, assim, acho que a gente pode
o aluno, eu lembro que a gente visitava muito redação, agora remoto, mas enfim, vamos voltar a algum momento. Era muito legal a gente sabe, né, ver como funciona, né, conversar, fazer uma roda de conversa com a Grazi, né, com a Púrpura. Então, a gente pode expandir esse encontro, que eu quero dizer assim. A Laís é super top, né, a Laís já veio, a classe adorou, mas a gente pode fazer, André, super convidados, ver com o Ed, pode fazer um dia de bate-papo, um dia de... Acho que para o aluno é muito rico isso também, né? Tipo, eu acredito, como a Grazi falou, aquela coisa de que, eu sou folha, eu sou estado, eu sou concorrente, a gente tem que se unir, seja na precificação do que a gente cobra, seja... Né, a gente tem que apostar nas novas gerações, um ajudar o outro, senão a gente não avança, né? Aí a gente ajuda a fundar o jornalismo, né? Nossa ideia é que a gente ama essa profissão. Então, super obrigada. Se vocês quiserem falar uma fala final, tal, mas eu agradeço muito, só gratidão. Não, Olha, pode ir lá. Não, acho que a única coisa que eu ia falar é o que a Polly falou, assim, tem muita gente querendo derrubar o jornalismo já, sabe? Em todas as áreas, então a gente tem que se ajudar, um puxar a mão do outro e, enfim, fortalecer a nossa profissão, que é super importante, super bonita também. E acho que é isso. Obrigada aí pela oportunidade, Polly. Gente, deixei meus contatos lá, me mandem e-mail, vamos conversar, contem comigo. E é isso. Eu ia agradecer também, Polly, muito obrigada pela oportunidade. Tomara que 10% de tudo que vocês viram aqui já ajudou a acreditar que o jornalismo tem salvação e que a gente está caminhando. Eu acho que tudo se transforma e retransforma, transforma e retransforma. Então, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente tirou o estigma de que o jornalismo só é de um jeito, o jornalismo é de vários jeitos. O principal de tudo, que isso não tem nada que vai transformar, é ter ética. É ter ética com a informação, é ter ética com os seus colegas. Tirando isso, o jornalismo ele se vai transformando de todas as formas e não tem problema, a gente vai se adaptando. Vocês estão super convidados. A Púrpura ela vai lançar agora uma revista digital, era para ter lançado hoje, mas não deu certo, por alguns motivos, porque a gente faz tudo, então amanhã ou na semana que vem, é uma revista digital que a gente vai falar sobre o amor, a desconstrução do amor, porque o amor é evolução e revolução, e a gente está falando aqui de um amor que é o amor pelo jornalismo, né? Estamos evoluindo e revolucionando o jornalismo de alguma forma através desse amor. E aí é uma coisa gratuita que a gente decidiu lançar. Enfim, não faz nada da meia-noite às 6, então vamos fazer uma revista também, além de ler os livros do mestrado. Mas é isso, tomara que tenha servido de alguma forma para vocês e muito obrigada. Aí você me manda e a gente, todo mundo lê e compartilha. Obrigada, André, Pode também. Obrigado, obrigado você, Polly, pelo convite, obrigado a todo mundo, a Laís, aí, a Graziela. E acho que assim, para resumir, acho que a gente falou de muita coisa aqui, né? Acho que para quem está aí começando, acho que vale o foco assim de tente se identificar com uma área que você tem interesse, né? E publique enfim, no Instagram, no Medium, onde quiser. Não precisa necessariamente ser uma entrevista elaborada, você pode contextualizar, tem muita informação, muita fonte primária divulga dado na internet, muito relatório. Então, assim, você se identifica com a área de saúde. Tem muito relatório da MS, você pode pegar um relatório da MS, contextualizar, fazer um resumo, enfim, vai montando seu portfólio e vai tentando se identificar com, enfim, uma área específica. Acho que isso facilita na hora, nessa fase de transição aí da faculdade para a redação, e eu fico à disposição também com relação a Isto É. Eu não sabia que você até conhecia o Edson, coincidência, né? Posso conversar com ele também. Esse mundo é muito pequeno, né? É tudo pequeno. Então, conhecer assim, o funcionamento, como que a gente faz a operação no dia a dia lá. A gente está totalmente aberto aí. Eu agradeço novamente o convite. Obrigada, foi demais, Manu. Gente. Muito obrigada, Polly. Obrigado, mais que está com a gente, né? Todo mundo 2 horas com a gente. 70 pessoas, gente. Valeu, obrigadão. Até mais. Demais. Valeu, gente. Estou colocando os contatos aqui. Coloque. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.